Olá, sejam muito bem-vindos ao Projeto Target. Você já me conhece, meu nome é Leandro Magalhães. Prazer inenarrável estar aqui com vocês essa noite, bater um papo aqui com o meu convidado, que daqui a pouco vai se apresentar. Antes da gente começar, já quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você comente, compartilhe. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele pulveriza para mais pessoas. Então é importante que você interaja. Comente, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. E antes da gente começar, eu tenho um recado para dar para vocês, que é sobre o livro do pastor Luciano Subirá, Até Que Nada Mais Importe. Nós estamos fazendo uma série de ministrações aqui na igreja sobre esse livro todos os domingos. Então, vai ficar aqui o nosso link de associados aqui para você estar comprando, adquirindo pela Amazon. Qual que é a vantagem de você comprar pela Amazon? Olha o tamanho da Amazon. Então você vai receber o seu livro, uma empresa gigante. É seguro, é mais barato, sempre tem promoções lá. E além disso, além de todos esses benefícios que você tem comprando aqui pela Amazon, você abençoa o canal da nossa igreja. Toda vez que você comprar um livro lá, nós recebemos uma pequena comissão no nosso link de associados Amazon. Então o link está aqui na descrição do vídeo, do livro Até Que Nada Mais Importe. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Agora sim, estou aqui com o meu convidado, o Matheus Matos. Cara, se apresente aí para a nossa audiência. Primeiramente, olá a todos. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. A honra é nossa, mano. É uma honra estar com vocês. Eu já havia acompanhado, já acompanho as lives e vejo já os podcasts, acho muito interessante. E hoje estou muito feliz de estar com vocês aqui. E eu sou o pastor Matheus, 24 anos. As pessoas falam muito que pastor jovem, pastor novo. E é isso, eu sou um pastor bem jovem, liderando ali a igreja Família em Adoração, famosa FEAD. E é isso, hoje eu tô contente de estar com vocês aqui. Tem podcast lá também, não tem? Tem podcast também. Que a gente Fala aí do podcast, mano. É o FEADcast. Agora a gente começou a falar sobre a história da igreja. A gente está na primeira parte, já chegamos até os 330 depois de Cristo. Tá pegando lá do começo mesmo, igreja primitiva. Isso, lá do comecinho. A gente vem falando, comentando, a gente sempre traz convidados, a gente trouxe o professor Rui, que é um coordenador de uma faculdade, estava falando sobre um assunto bem interessante, que ele vem abordando assuntos que muita gente não sabe, que é novidade, e a gente fica até pasmo e é bem gostoso de da hora, depois ver. Passa o contato. Mano. Beleza? Depois eu vou mandar lá pra vocês. Da hora, mano. Cara, você pastor jovem, eu quero que você fale um pouco sobre isso, como é pastorear aos 24 anos. Eu tenho 36, cara, com 24 anos eu tava começando minha vida de casado, assim, totalmente imaturo, né, inexperiente, cara, até mesmo na fé mesmo, né, porque apesar de estar na igreja desde criança, eu me converti mesmo de verdade, eu já era adulto, né, mas, cara, antes, né, do pastor Matheus, cara, eu quero falar um pouco aqui hoje sobre paternidade de Deus. Eu sou o pai da Júlia, fui adotado por Deus, sou o miserável alvo desse amor, que até hoje eu não entendo muito bem, pra ser totalmente franco com você. Cara, mas eu quero que você fale como é que é o seu projeto, o seu processo de adoção, cara. Como é que você conheceu Jesus? Como é que você foi adotado pelo pai? Cara, pra eu citar isso é muito importante, porque a gente tá acostumado a dizer, nós somos cristãos, nós somos crente, famoso crente, e desde muito jovem eu frequentava a igreja. E eu falo que aos 2 anos eu fui apresentado em cima de um altar, aos 8 eu já tocava na igreja. Ó, que da hora. Eu já era guitarrista, fazia aula. Inclusive, abraço para o professor René. A gente fala que o professor René ele deu aula para Davi, tão antigo que ele é. Então, deu aula de harpa para Davi. Mas, e com 8 anos eu já estava começando minha vida ali em cima dos altares. E no início, para te falar a verdade, cara, eu não sabia o que eu estava fazendo. Essa é a realidade. Eu conhecia a Deus, eu tive experiências bem jovens com Deus, mas se eu falar que foi algo que me marcou, eu não posso dizer. É por isso que é tão engraçado essa questão de quando é abordado o assunto de uma criança ser batizado. É assunto até polêmico. Então, eu até super entendo, porque se eu te falar que experiências que eu trouxe dos meus 8 aos meus 15 anos, eu praticamente não tenho recordações exatas com Deus. Porém, há 8 anos eu comecei a tocar na igreja. A partir dali para os meus 13 anos, cerca de 13 anos, eu saí do meu ministério que eu estava, na qual fui batizado com 12. 13 anos eu fui para uma outra igreja, outra denominação, e lá eu comecei a servir também, comecei a tocar guitarra.
aconteceu um episódio na qual muitos músicos saíram da igreja por uma questão que aconteceu pessoal da igreja mesmo, muitas pessoas saíram e sobrou um espaço no teclado, cara. E ali foi quando eu me identifiquei muito com o altar e eu comecei a ter minhas primeiras reais experiências com Deus. Se eu falar pra você que eu não tive uma antes, eu fui batizado com o Espírito Santo antes, e foi algo surreal, só que se eu falar uma constância, uma experiência constante, eu vim ter mesmo ali após esses 13 anos que eu tinha. E com 13 anos eu comecei a olhar o teclado com outros olhos. Foi quando um primo meu, ele deixou um teclado emprestado comigo um dia, dentro de casa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou tecladista também. E ele deixou o teclado emprestado comigo um dia, e eu peguei o teclado e eu comecei a tocar uma canção. Eu olhei as aulas, já tocava um pouco de violão. A gente sabe que pra quem já é músico, toca um pouquinho de alguma coisa, já consegue desenrolar. E eu comecei a ver as cifras, eu falei, cara, isso aqui, eu passei cerca de 10 a 12 horas tocando teclado. No outro dia eu passei mais cerca de 10 a 12 horas tocando teclado. Cara, se eu te falar que no terceiro dia eu já tava tocando teclado, você não acredito. Terceiro dia eu já tava tocando teclado, pastor, no quarto dia eu falei, pastor, eu acho que eu consigo tocar 3, 4 hinos na igreja. Pastor, beleza, vem. Me colocaram no altar no terceiro, quarto dia, se eu não me engano, e eu já comecei a tocar teclado. Caramba. E ali foi quando eu comecei a ter algumas experiências com Deus, porque foi quando eu comecei a me interessar mais à adoração, foi quando eu comecei a me interessar mais à busca, só que o problema é que nesse meio tempo também, quando a gente vai entrando na puberdade, que o jovem entra, eu abordo muito esse tema com os jovens da minha igreja, porque um pastor jovem influencia muito jovem, e isso é bem legal. Eu, com meus 24 anos, eu lidero um público muito jovem, então eu falo que a FEAD é 87 a 90% de jovem, e a gente pega um público ali voltado para essa questão. E aos 13, 14 anos eu comecei a entrar na puberdade. Eu comecei a conhecer pessoas, tive um relacionamento na qual não era santo. Então eu já entrei de início a viver. Deus estava me apresentando uma intimidade e o diabo estava me apresentando a corrupção dentro da igreja. E aí foi quando eu conheci esse comodismo dentro da igreja. E foi quando eu comecei a me acomodar. Desviado dentro da igreja. Desviado dentro da igreja. Eu tive essa fase também. Mais ou menos nessa idade. 14 anos de idade, eu simplesmente estava, mas não estava. E é justamente o que hoje tem acometido muitas igrejas. Você tá, mas você não tá. E então, com os meus 14 anos, eu permaneci na igreja e continuei tocando, só que fiz 15, fiz 16, fiz 17... E eu fui conhecendo o mundo, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo lugares. Entrei na faculdade, sou formado em odontologia, sou dentista. Que da hora. Então, eu não era o que eu queria ser músico. Então, eu pensei em ser músico, só que o pessoal sempre falava, você vai fazer... Cara, é uma faculdade que não vai te dar retorno, você não vai ser bem sucedido. E eu falei, cara, quer saber? Eu cheguei da aula, dei aula em igrejas, e eu tenho muitas... Se eu for contar, eu tenho muitas experiências nesse meio tempo, mas... falando voltado para Deus e a paternidade, quando eu completei meus 17 anos, que eu vi o testemunho é longo. Pode falar, mano, não tem problema, não tem hora pra acabar. Quando eu completei 17, 18 anos, eu falei, cara, eu quero viver, eu quero conhecer. Eu tinha um relacionamento, namorei 2 anos e meio, era um namoro que eu digo que Deus tinha me apresentado ela, e quem se perdeu no relacionamento foi eu. Então, com 19 anos... Eu completei, eu falei, não quero mais relacionamento. Ela acabou vendo algumas coisas, acabou sofrendo algumas situações no meio dessa vida que eu tava levando, e ela também não quis, eu também não quis mais, e a gente acabou que dando um fim. E eu comecei a curtir a faculdade, curtir a vida. Eu ia pra bar, eu bebia, eu tava no meio de gente que fazia coisa errada, meio de droga, bebida, tudo que não prestava eu tava no meio. Só que sempre eu tinha uma coisa no meu coração, isso aqui é muito importante, e se alguém que me assiste... provavelmente que está fora da igreja sabe o quanto é pesado o Espírito Santo incomodar. Cara, isso aqui é uma coisa que onde você vai o Espírito Santo, e tem gente que fala assim, o Espírito Santo não incomoda ninguém. Não incomoda, meu filho, o Espírito Santo, tem hora que você fala assim, Espírito Santo, eu não quero, e ele fala assim, eu vou falar com você, e ele aperta, e tinha situações na minha vida que, vou dar um exemplo, teve uma vez que eu estava eu fui para um bar, bebi, e Deus me deu um livramento de morte naquele dia. Naquele dia, eu senti o Espírito Santo falar assim, você vai morrer, volta pra igreja. E eu lembro que
às vezes eu chegava bêbado da faculdade em casa, eu colocava um Thales Roberto pra ouvir, e o pastor tava ouvindo no carro enquanto a gente vinha pra cá, e eu me recordava das canções que eu ouvia, e eu deitava minha cabeça no travesseiro e falava, Deus, eu não quero viver isso, mas eu gosto disso. Eu não quero viver isso, mas eu gosto disso. E até então eu nunca não tinha tido uma experiência que me prendia. Porque eu tinha experiências que não me fazia ficar. Eu tinha experiências que não me fazia permanecer. Até que um dia Deus ele falou comigo de uma forma diferente. Eu vou citar de forma bem breve para me estender muito, mas para você entender isso aqui. Eu tinha um relacionamento, tinha outra pessoa no mundo, eu estava já afundado em tudo que não prestava. E eu tinha marcado de ir para uma festa naquele dia, que esse dia é muito importante. Eu até já contei esse testemunho, eu conto nas igrejas que eu vou. Naquele dia... Que dia? Um dia simples, uma sexta-feira. Eu tinha combinado de ir para uma festa, eu tinha combinado de ir para balada. E eu tinha comprado tudo para ir, eu tinha gastado dinheiro que não era legal, era dinheiro errado. E eu falei, hoje eu vou ficar doidão. Essa era a palavra, hoje eu vou ficar doidão. E eu lembro que eu trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu era auxiliar odontológico lá do setor de saúde. Lá tem um setor de saúde na qual atende o pessoal conveniado. E eu era auxiliar odontológico. Então eu auxiliava os dentistas, montava a sala, desmontava, limpava, repunha material, etc. E aquele dia eu tava bem cansado, porque a semana inteira passou. Eu acordava muito cedo, eu acordava 5 horas da manhã, ia pra academia, tinha uma disposição que hoje eu não tenho mais. Se você então, não tem, imagina eu. 19, 20 anos a gente tem uma disposição que com 24 já não tem mais. E você vê quando você tiver 35. Hoje já tá difícil. E eu acordava 5 horas da manhã, ia pra academia, e depois ia pra trabalhar. E aquele dia eu tava bem cansado, passou a semana inteira. E eu sentei, encostei minha cabecinha na autoclave, tinha acabado de colocar material pra esterilizar. E eu comecei meio que dar uma pescada. Eu tive uma visão. E eu não acreditava em visão pra quem tava fora da igreja. Pra mim isso era uma coisa que não existia, cara. E essa aqui foi uma da primeira experiência que eu tive com Deus, que eu falo, isso marcou a minha história. Porque dali em diante eu vivo experiência com Deus todos os dias. E eu vivia antes, só que a gente só começa a perceber depois quando algo chama muito a nossa atenção. E essa experiência me fez chamar a atenção. E minha mãe chegava em mim, na visão, foi muito rápida. Ela só chegava e falava assim, você vai morrer. E eu abri meu olho. E aquele momento eu senti meu coração acelerar. E eu sabia que era o Espírito Santo falando dentro de mim. E o Espírito Santo falava, você vai morrer. Não vai, não vai. Aquele momento eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu tinha crise de ansiedade, eu fui curado, graças a Deus. Eu tinha crises a ponto de parar o carro pra chorar, pra gritar, porque eu tinha fobia de ficar muito tempo parado ou dirigindo ou no lugar fechado, e eu sentia a necessidade de parar, gritar e chorar. E aquele dia eu comecei a ter uma crise de ansiedade, chorar, e eu falei, Deus, eu preciso de uma solução. Eu falei, eu não vou sair hoje. Liguei pra menina que eu ficava, falei, a gente só ficava, que nem muitos jovens dizem por aí, né? Esse negócio de ficar, você vai ficar também quando Jesus voltar, né? E esse negócio de ficava... Eu liguei pra ela e falei assim, hoje a gente não vai ficar. Porque eu tive um negócio aqui, não tô bem. Ela o quê? Eu falei, tive uma crise. Eu não quis contar sobre visão, até porque ela não tinha a mesma visão que eu, não entendia muito. Se eu falasse, ela falasse, você é louco. Tá maluco, né? Isso não existe. Então eu falei, já que ela nunca teve uma vida ativa com Deus, nunca teve uma vida ativa religiosa ou algo do tipo, nem se eu falar, vai acreditar. Então... guardei pra mim, falei, não vou. Ela, mas você pagou, já tá tudo pago ingresso, você pagou até pra mais pessoas. Eu falei, não vou. Aquele dia eu não fui, não saí. E só que foi passando o tempo, eu fui me esfriando de novo. Eu falei, isso aí não é visão. Deus falou uma vez, mas será que é Deus? Eu sonhei, né? Não, é sonho. E isso, eu chegava todos os dias em casa. Minha mãe falava pra mim, tive uma visão com você. Tive um sonho com você. Só que quando vinha dela, eu falava, você tá fazendo drama. Você tá falando coisa porque você quer que eu pare de sair. Tinha dia que eu dormia fora, ela não gostava, minha mãe sempre ficou chateada. Ela não queria, mãe, né, mano? É mãe, ela sabe. Ela não quer aceitar, mas ela sabe que você tá fazendo coisa errada. Então, eu não dormia em casa, e às vezes ela não ficava chateada, e ela ficava, eu via você caindo no buraco. E Deus falava que tá acabando a chance. Eu falava, mãe, não quero ouvir. Eu saía, até que passou a primeira vez, Deus falou comigo. Passou cerca de 3 meses. Eu terminei com aquela menina, eu já tava solteiro de novo, frustrado emocionalmente. E eu fui viajar. Fiz uma viagem longa. Eu, nessa viagem, fiz tudo que era errado, cara. Eu cheguei a bater um carro,
quase morri com uma prancha na mão, fui inventar de surfar bêbado, quase morri. Eu fiz umas coisas de doido. E eu lembro que em um dia dessas viagens eu fui pra uma balada, cara. E eu tava lá na balada e eu decidi voltar pro apartamento com a menina, com a moça. Uhum. E nessa que eu voltei pro apartamento com uma moça, eu dormi com ela, eu fiz o que o Espírito Santo condenava, que a Bíblia nos ensina que é errado. E eu me deitei com ela e virei pro lado. Eu tava bêbado, não me lembro, não me recordo muito, me lembro do que Deus fez comigo naquela noite. Eu lembro que eu dormi e eu tive um sonho. Quem aparecia pra mim? Minha mãe. Mamãe. Minha mãe chegava no sonho, eu tava numa balada no sonho, e ela falava assim, ó, sua tia tá lá, e ela disse que você vai morrer. E eu falava, minha tia, que eu vou morrer, você vai morrer. E eu acordei, só que, cara, sabe quando você sabe que não é um sonho? Porque se você sonha e você vai morrer, você fala, é sonho, tá? É pesadelo. Cara, não era pesadelo. O que eu tive, cara, foi uma visão, porque eu acordava com o coração acelerado, com uma opressão muito grande. Eu sentia, parecia como se tivesse uma voz ali, uma pessoa me observando, uma mão me segurando, eu sentia. E sabe quando o negócio é surreal? Não é uma coisa que é normal. Não é um sonho, cara. Não tem como explicar. Deus não explica. Não tem como explicar Deus. Tem que explicar as coisas sobrenaturais. Então, fiquei extasiado naquele momento. Eu falei pra moça que tava do meu lado, ela não tinha nem acordado. Eu falei, acorda, vai embora daqui. Ela, você vai fazer isso comigo? Eu falei, vai embora. Eu não quero saber de você, vai embora, eu preciso pensar. Mandei a menina embora, atitude ridícula, tanto que a menina até hoje não deve nem... É meio babaca, né? Nem fala, nem sei o que é a menina, pra te falar a verdade. E eu lembro que passou esse dia, eu falei, cara, preciso parar com isso. Preciso parar. Voltei pra São Paulo, terminei a viagem. Quando eu voltei pra São Paulo, eu decidi fazer uma festa de aniversário. Era um mês antes do meu aniversário, mas eu queria comemorar meu aniversário. Se eu não me engano, era 20 anos, aniversário de 20 anos. Falei, cara, vou fazer meu aniversário. Pô, mas pro pessoal que é mais supersticioso, não se comemora antes, né? Ah, eu tava nem aí, cara. Era pretexto pra fazer festa, cara. Tô ligado. Eu falei, não. E era verão, eu falei, tem que aproveitar agora, cara. Meu aniversário em março, era fevereiro, tava estralando. Eu falei, não, vamos fazer uma festa. Fiz uma festa. Se alguém estiver me acompanhando da freguesia lá, cara, eu chamei metade da freguesia do UOL, muita gente foi. E, cara, a festa foi estrondo, 7 horas da noite, 6 horas da manhã não tinha acabado. Então, era a casa da minha tia, casa com piscina, chamamos o pessoal, e naquela festa, cara... Loucura total. Eu senti um peso espiritual muito grande. Pra você ter noção, eu não vou citar ocorridos da festa, porque não convém, não quero me expor ao máximo também, que já é bastante, mas aquela festa, terminou aquela festa, no dia seguinte, dormiram algumas pessoas na casa com a gente ainda, o pessoal foi pra piscina no dia seguinte, eu não conseguia levantar da cama, cara. Minha prima chegou pra mim e falava, você tá bem? Eu falava, cara, eu tô bem. Só que eu não levantava. Tem um momento que eu levantei, só que eu fiquei deitado e na minha mente, cara, eu tô com um demônio, velho. Minha mente. Quem é cristão sabe o que tá passando, cara. Você pode estar lá, mas você sabe o que tá passando. Eu falava, cara, eu tô com um demônio. Tô sentindo uma opressão, eu tô com vontade de chorar, uma crise. Isso não é felicidade, isso não é pra mim. Eu fiquei com um negócio na cabeça e falei, não vou beber mais. Fiquei lembrando do sonho que eu tive na viagem, fazia cerca de um mês, era muito recente. Falei, não vou beber mais, cara, não vou beber mais, eu parei de beber. Isso era no sábado, domingo eu fui pra praia. Cara, domingo eu passei mal o domingo inteiro, vomitei, meio do caminho, fui com os meus pais ainda, eu conto essa história. Minha mãe, ela ri porque ela fala assim, tá vendo? Vai beber. Ela fala ainda na viagem pra mim, vai beber, tá vendo? E eu lembro que eu voltei daquela viagem, falei, não bebo mais, parei. Segunda-feira eu bebi, terça-feira eu bebi, quarta-feira eu bebi. Eu falei, cara, não me aguento mais, eu tô catando meu dinheiro, eu tô gastando tudo com bebida, cara. E eu bebia todo dia, cara, uma cerveja. Era 2, 3 cervejas eu tomava. Pré-aula, gostava de assistir uma aula no grau. E eu sempre bebia antes. Eu falava, cara, a vida que eu tô vivendo, será que é isso que eu fiz essa escolha? Isso é a escolha que eu fiz pra mim. Aquilo não era o que eu queria, porém, era o que me satisfazia naquele momento. E na quarta-feira, eu cheguei em casa, eu fiquei pensando. Eu tinha levado uma amiga embora junto com um amigo. Ele me deixou em casa. E eu voltei, a gente voltou cantando algumas músicas, só que bateu aquela bad, a famosa bad aqui embaixo, depois de eu ter bebido, só que eu não cheguei tarde, cheguei no horário normal, tipo, tomado uma, que nem o pessoal fala. Eu cheguei, eu deitei minha cabeça no travesseiro, eu falei, cara, imagina se eu tivesse o terceiro sonho, cara. Se eu tivesse o terceiro sonho, eu voltava pra Jesus, velho. Cara, dito e feito, aquela noite, eu tive meu terceiro sonho. Meu terceiro sonho foi o seguinte,
E eu vim de ponto de pregação, eu vim de igrejinha que era eu, a irmã que ministrava a palavra, era 3 hinos da harpa, a palavra e 17 revelação, já viu? Já. Pra 3 pessoas. Eu venho desse contexto aí. O negócio era difícil, você falava, meu, tem como se esconder da mulher, ela falava tudo que você passou o dia inteiro. E era eu, ela e a minha mãe, mais 2 irmãzinhas do coque, e eu vim, e a gente aprendeu no ponto de pregação que 3 sonhos, 3 visões é confirmação, tá carimbado, selado e não tem o que falar. E eu falei, cara, se eu tivesse o terceiro, eu tô lascado. Eu falei, se eu tiver o terceiro sonho, isso aqui vai me estreitar, Deus vai me pegar. Tive o terceiro sonho. O terceiro sonho foi o seguinte, eu entrava na igreja que minha mãe congregava, naquela época. Eu entrava e eu tava com um copo de bebida na mão, corrompido, com um amigo meu, e eu via o meu antigo pastor orando pra minha mãe naquela igreja, e cada um caía pro canto falando em línguas. E eu começava a rir, bebendo bebida alcoólica dentro da igreja. E eu falava assim, olha lá, que besteira, que bobagem. Naquele momento que eu falava aquilo, como se minha mãe levantasse como se fosse um general. E o semblante dela mudado. Ela chegava em mim e falava assim, antes do Natal você vai morrer. Tá decretado. Cara, eu acordei arrancando a minha camiseta, suando. Eu levantei como se eu tivesse... Eu levantei, eu corri lá pra fora, meu pai tinha acabado de tomar banho. Ele falou assim, meu, o que aconteceu? Você tá bem? Você tirou a camiseta, saiu correndo com o olho inchado, com a cara inchada, acabou de levantar, nem... Eu falei, não, tô bem, tomar um banho. Tomei banho, fui pro ponto pegar o ônibus. Cara, eu tava tão tocado pela presença de Deus. Na verdade, cara, eu não sei se era Deus ou se Deus permitiu que o diabo me assombrasse aquele dia todo. Uhum. Porque eu tava tão tocado que eu sentei no ponto de ônibus, eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, preciso voltar pra Cristo. Em mensagem, eu tenho a mensagem até hoje, cara. Eu guardo essa mensagem porque isso aqui é a minha maior experiência com Deus. Eu levo isso aqui pro meu ministério e eu até me emociono de falar aqui pra você porque é algo que sempre que eu tô pensando em parar eu lembro dessa experiência, cara. Toda vez que eu tô pensando em parar, eu lembro do que Deus fez comigo há 3 anos e meio atrás. E se eu tô hoje aqui foi por conta de uma chamada. E essa foi a chamada que Deus fez a mim. Eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, mãe, Deus falou que eu vou morrer. Ela riu. Ela falou assim, para de graça, você tá tirando isso. É meu sonho, você não vai morrer, filho. Fique em paz. Eu falei, mãe, não é seu sonho. Deus falou comigo. E eu não vi, não foi de você, não foi de pastor, não foi de pregação, porque nem não tô indo pra igreja. Não foi de nada. Deus falou comigo. Aí ela já falou, opa, tem uma coisa de errado. O que Deus falou com você? Eu falei, eu tive 3 sonhos. Um deles foi visão, eu tava acordado. Eu pesquei, acordei, e as 3 você tava lá. Tem que ser você, né? E naquele momento eu fiquei, cara, tão tocado, que no ponto eu falei pra ela, eu acho que alguém vai me matar, eu acho que alguém vai me dar uma facada. E eu tava tão atormentado, ela falou assim, você não vai pra faculdade hoje. Você pega as suas coisas, hoje eu não quero você na faculdade, você vem pra casa, direto do seu serviço a gente vai pra igreja. Eu falei, tá bom. Passando o tempo e ela mandava, tá melhor, filho? Mãe, não tô bem, já tive uma crise de ansiedade, eu tô querendo atacar asma, não tô legal. E ela vem pra casa, tá bom, eu preciso ir. E Deus, ele faz esse tipo de coisa com a gente, viu? Deus causa permissões dessa, porque tem gente que tá acostumada a ir pra igreja só quando precisa. Uhum. Se Deus não aperta, não vai. E Deus me apertou, muito. Aquele dia eu falei, cara, chegou meu dia de morte. Eu sentia a morte do meu lado. Eu nunca senti essa sensação. Eu já senti, às vezes as pessoas vão na igreja lá, pela graça Deus me usa bastante, em algumas questões, por exemplo, Deus me usa em alguns dons e às vezes a gente sente a opressão, o espírito da morte e te ora, mas nos outros, eu senti o espírito da morte andando do meu lado, cara. E parecia que bastava uma palavra de Deus pra Deus me levar. E eu ficava, Deus, não me leve. E eu olhava pro pessoal e falava, alguém vai me dar uma facada, cara, alguém vai me dar um tiro, alguém vai me pegar, alguém vai me sequestrar, eu tô sentindo. E sempre você sente que você vai morrer. Cheguei em casa, tá bem? Eu falei, não tô. Vamos pra igreja. Me arrumei. Aquela opressão, tremedeira, atormentado. Cheguei no culto, sentei na última cadeira. Cara, a igreja tinha 3 pessoas. Culto vazio. Ninguém. Os 3 congregavam lá há 20 anos. Eu acho isso aqui muito engraçado. Sentei na cadeira lá. Minha mãe, fica aí. O sobreiro ficou de pé. Fiquei sentado lá atrás. A pastora sabia que eu tocava. A pastora, toca um hino. Eu falei, pastora, não tô legal com Deus, não. Eu só quero ouvir. Só quero participar do culto. Ela, não, você vai tocar hoje. Tá bom. Só que eu vou ficar primeiro aqui atrás, depois na hora do louvor vocês me chamam que eu vou. Lá começava com o hino da harpa, a oração hino da harpa, depois vinham os louvores oficiais, aí eu acho que era palavra, já direto e acabou. Uhum. Tinha oferta lá. Aí eu lembro que naquele momento era a harpa, louvei a harpa, falei, nessa harpa não acaba logo, eu quero pedir oração no final do culto, eu só quero isso. Esse demônio ir embora,
Se Deus quiser, eu fico vindo aí uma vez por semana, continuo as coisas, pra dar aliviada, né? A gente peca na semana, domingo a gente pede perdão, como muitos estão acostumados. Não vim bater ninguém, mas como o pastor tá acostumado a ver esse tipo de cenário, mas como muitos estão acostumados, a gente peca, descarrega na igreja. Como se fosse um consultório, né? Eu vim pra minha consulta, mano. Não, né? Só vim descarrego. Isso. Então eu só vim me confessar. E igreja não é isso, né, cara? A gente sabe que igreja não é isso, ser igreja também não é isso. Uhum. Então, eu falei, vou ficar de boa aqui, fazer uma oração, sei que esse demônio vai sair porque eu sei que é demônio, e quando ele sair eu volto pra minha vida. Cara, passou, subi, sentei lá na hora da oração, a irmã veio com a palavra oficial pra entrar no louvor. Mas desculpa te interromper, você pensava assim mesmo? Você foi com essa mentalidade pra igreja e falou, não, eu vou resolver hoje e amanhã volta ao normal? Claro. Foi, caraca. Vou ser bem sincero com você, cara. Eu pensei assim dos meus 12 aos 19, cara. Uhum. Sabe por quê? A gente acostuma. A gente tá acostumado com a banheira do pecado, velho. Isso aqui é a pior coisa. É a iniquidade, né? É a iniquidade. Então, os iníquos não herdarão. Não herdarão. Entendi. Sabe qual é o problema? Não é ser pecador, porque Deus nos chama de pecador. Nós somos pecadores e seremos. Isso é Bíblia. Só que o problema é ser iníquo, cara. Quando você você não liga mais, o negócio e falar assim, isso aqui é meu e tamo junto, sabe? Estimação. Então, eu cuido dele, ele cuida de mim e tamo junto. E esse é o problema. É você aceitar aquilo que não é aceitável. Então, eu me tornei aquele tipo de cara que ficava na banheira do pecado, velho. Então, pra mim, era normal. Então, comum. Ah, cara, bebe ali, mas depois a gente pede um perdão. E se Deus voltar, se eu ver que eu vou morrer, eu peço 2 perdão, faço uma oração e eu morro, eu vou pro céu, tamo junto. Ladrão da cruz lá que teve o último momento e eu sou essa pegada. Só que, cara, aquele dia foi diferente. A irmã catou o microfone, até um abraço pra ela. Minha irmã, considero ela como minha irmã até hoje, é a Carol. Ela era, como que fala quando ela casou com o filho da pastora? Esqueci, cunhada? Como é que fala? Cunhada? Não, Nora. Nora. Eu sou horrível com parentesco, cara. Uhum. Isso é a pior coisa. Você mandar me colocar alguém numa posição de nora, sei lá, eu não sei nem falar. Tá. Ela era nora da pastora. Essa questão, ela foi... Aquele dia ela foi certeira, não sei se ela sabia da minha situação, mas que aqui não foi Deus usando a boca dela. Ela virou e falou assim, tem alguém aqui hoje que se não voltar hoje vai morrer. Eu falei, pronto. Com os 3 rapazes, não é. Ali tava Adão, Abraão e Isaac, e os 3 rapazes congregavam 300 anos na igreja. Esse cara fundou a igreja, velho. Vai voltar pra onde? Isso aqui é pra mim. Cara, comecei a me derramar em lágrimas. Ela desceu do altar, e a opressão aumentou. Eu falei, agora, hoje é meu último dia. Eu falei, agora não dá pra voltar pro pecado. Agora eu tenho que ser certeiro na minha decisão. Subi no altar, toquei canções lindamente. O culto foi maravilhoso. Porque tem gente que pensa que Deus não usa aqueles que estão em pecado, errado. Uhum. Até porque Deus não vai parar um ambiente de salvar pessoas por conta de um só. A não ser que ele queira muito te envergonhar, te corrigir. Mas você vê muitos pastores que estão em cima de altares que têm muitos dons, que são dotados de dons, só que saem da igreja, vão para um motel, saem da igreja, vão para um ambiente de droga. Eu conheço, eu lido, ainda mais a gente que lida com itinerância, a gente sabe muito disso. A gente até começa a conhecer, quando a gente conhece, fala, cara, isso aqui não é para mim, velho. Porque você quer fazer coisa errada, vai pro mundo, velho. Então, eu vim de uma linhagem assim, sabe? É inaceitável. E são coisas que a gente não aceita. Porém, era comum. E eu falei, cara, agora não dá pra esse negócio ser comum na minha vida mais, velho. Se eu entendi que se eu sair desse negócio aqui, eu morro. Se eu sair disso aqui, eu vou morrer. E a palavra veio, eu não entendi nada da palavra. Eu tava tão atormentado que minha perna ficava tremendo. E quando eu tinha crise de ansiedade, eu ainda sou um pouco ansioso. Mas Deus me tornou a controlar isso. Deu força pra controlar. Mas eu ficava com a perna tremendo. Aquele dia, cara, minha perna parecia que eu tava tocando 300 baterias ao mesmo tempo. As 2 pernas tremendo, eu falava que balanceira. Parecia que eu tinha utilizado alguma droga. Eu falava, cara, eu tava muito ligado. E naquele momento, cara, eu falei, eu preciso que termine esse culto, eu preciso conversar com a pastora. Terminou o culto, eu corri lá na frente, cheguei, pastora, seguinte, faz uma oração pra mim. Ela já veio. Aí, quando ela veio, ela falou assim, filho, assim diz o Senhor, chega, não é mais tempo de você passear lá fora, porque o que eu tenho contigo é aqui dentro. Cara, aquele negócio me catou, aquele negócio me amassou. Aquela palavra dela foi o que eu precisava. Ela botou a mão na minha cabeça, ela fez uma oração, cara, simples. Porque ela tem uma mania, Deus usa ela desse jeito. Ela tá orando por você, ela começa a oração, pai, eu oro pela vida do teu servo, e ela para, Deus mandou falar pra você, e ela parava a oração no meio. E ali ela terminava. Eu falava, não terminou. Cara, quando ela fez aquela oração, que ela falou pra mim que eu tinha que voltar, eu falei, eu quero voltar. Eu nunca mais fui pro mundo. Glória a Deus, mano.
Hoje fazem 3 anos e... Junho, foi em fevereiro isso, foi 30 de janeiro, 1º de fevereiro, uma coisa assim. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Tem 3 anos e 4 meses que eu tô firme com Cristo. Cara, não vou dizer pra você que a gente já não teve aquelas... Pensar em voltar, pensar em retroceder, pensar em sair, mas essa foi a experiência que marcou meu ministério e é o testemunho de vida que eu levo pra quem eu vou, pra onde eu vou. Qual que é o seu testemunho? Vem cá. Esse é o testemunho de vida que eu conto. Então, isso aqui pra mim é experiência. Você perguntou sobre experiência, você falou, tô respondendo a pergunta, demorei quase 40 minutos pra responder uma pergunta. É isso. Obrigado, gente. Acabou o podcast. Então você já sabe que se perguntar alguma coisa, não, mano, 2 horas você formulando. É isso aí mesmo, cara. Essa é a pegada. Você é dentista, né? Sou dentista. Mano, se eu te falar que eu morro de medo de dentista. Cara, eu também. Você acredita que eu também morro de medo, cara? Ô, mano, eu tenho uma história triste, mano. Uma história de terror, cara. Eu tive um problema aqui num dente aqui de trás. Ô, pastor, depois se você quiser, você corta isso aí, mano. Cara, eu tive um problema no dente aqui de trás que eu fui pra fazer um canal. Ele quebrou. E aí, eu demorei pra ir, né? Porque eu não gosto de ir no dentista, né? Eu tive uma experiência quando era criança que foi meio zoada. E aí ficou na minha cabeça. Aí eu nunca mais fui. Aí meu dente quebrou daqui do de trás, que já tinha uma obturação. E aí eu fui deixando. Aí um dia ele tava doendo, mas tipo, cara, doendo assim de forma insuportável. Tipo, e dor de dente, você tá ligado? É aquela dor constante que não para. Aí eu fui no dentista e ela falou, não, vamos ter que fazer um canal. Não, beleza, vamos fazer o canal. Toma os remédios aqui e volta daqui uma semana, porque tá inflamado. Tomei os remédios, normal. Quando voltou lá, começou, né, a cavar lá o dente. Cara, tava indo tudo bem. Chegou uma hora, mano, que eu senti uma pontada que eu, sabe, parecia, sabe, endemoniado, quando vira tudo pra trás, assim, ó. Sim. Ela falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, doeu muito. Aí ela olhou assim pra mim e ela falou, olha, o nervo tá exposto e tá infeccionado ainda, eu vou ter que ir anestesiando o nervo. Cara, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, eu arrepio só de lembrar, cara. Cara, essa situação, canal, quando dá canal, cara, e se tá doendo, é muito difícil, por quê? Seguinte, o dente ele tá fechado, eu não vou dar aula aqui, eu gosto muito de falar, então se você perguntar isso, a gente entrar no tema de odontologia, a gente vai ficar aqui 2 horas, eu vou falar de odontologia, que eu gosto de falar. Mas é o seguinte, o dente ele é fechadinho, a polpa lá dentro tá inflamado. Você precisa entrar na polpa lá, porque ela que é o problema. Isso. Ela tá inflamada. A única forma de você acessar é por fora na gengiva, ou que é pela raiz, ou pelo dente mesmo coroa. Pela raiz ali, se você anestesia, como tá inchado lá dentro, é como se tivesse essa sala que nós estamos aqui com 400 mil pessoas. Dá pra entrar e sair alguém? Não. Fica tudo congestionado. Então se anestesia do lado de fora lá, o anestésico não entra aqui. Por quê? Tá infeccionado, então não dá pra anestesiar pelo lado de fora. Qual a única forma de anestesiar? Na raiz. Abrindo a coroa e enfiando a agulha no nervo. Foi o que ela fez. Aí depois ela, quando acabou assim, né, o primeiro dia, porque isso aconteceu vários dias, ela falou, olha, me desculpa, já aconteceu, mas não é comum, mas isso é a pior coisa que pode acontecer no consultório. Essa experiência é a pior experiência que uma pessoa que vem no dentista pode ter, cara. Essa é a mais dolorosa. Claro que fora os traumas, tá? Porque tem situações, eu conheço uma amiga que foi fazer uma cirurgia e o dentista na cirurgia fez um trauma na mandíbula dela. É complicado. São situações. Eu também tenho medo de dentista, cara. Mas já que a gente tá falando sobre trauma, a gente pode entrar na paternidade, isso é importante. Não, vamos. Aqui na verdade você falou que era dentista, eu falei, pô, deixa eu dividir. Aí depois você corta, cara. Não, isso é legal, porque a gente falou sobre trauma e falar sobre paternidade é falar sobre traumas. Né? Isso é... Hoje em dia, os pais e os filhos têm uma conexão que, na verdade, foi falhada, que a gente reflete muito isso também no cristianismo. A gente vê muito isso entre pai e filho, questão espiritual. E pai e filho, questão física, hoje influencia muito na vida de uma criança, de uma pessoa que está crescendo. E justamente se vê como é que um trauma tem a possibilidade de fazer uma pessoa de 36 anos que sofreu há 15, 20 anos atrás ter lembranças e momentos ruins depois de tantos anos. Então imagine uma criança que tem a ausência do pai, que é a paternidade, só pra linkar aí pra gente... Não, vamos por esse caminho, porque assim, cara, falando de trauma, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu acredito, cara, que todo excesso da juventude representa orfandade. Tá ligado aquele maluco que pega muito pesado na academia? Sim. Aquele cara que fica gigante? Sim. Aquele cara que se dedica muito a uma parada assim que é meio fútil? Eu acho que lá no fundo ele quer provar algo, cara, pra alguém. Porque quando você é criança e você vai fazer, não sei, uma apresentação na escola, ou você vai, sei lá, cantar uma música na igreja, e teu pai tá te vendo, é diferente, tá ligado? É diferente quando não tem ninguém. E
E muita gente tem essa falta de um pai na infância. Às vezes até tem o pai, mas não é aquele pai presente. Porque na nossa geração, que é mais nova, eu sou da sua geração, apesar de ser um pouco mais velho. A gente se preocupa com certas coisas que os nossos pais não se preocupavam. E eu não culpo eles estavam preocupados com outras coisas. Na época deles, a dificuldade era, sei lá, alimentar a gente, tá ligado? E Deus, cara, ele é exatamente um pai perfeito. Ele é um pai que não te abandona, ele é um pai que te entende, ele é um pai que te ouve, ele é um pai que te supre, ele não é um pai que passa do limite, ele não vai ser violento com você, sabe? Você nunca vai ficar com essa sensação de que, poxa, isso não foi justo, sabe? Então, queria meio que ir por esse caminho, assim, cara, Queria perguntar pra você sobre personalidade, sobre identidade, pra falar melhor, assim. Cara, qual que é o impacto, na sua opinião, Você acabou de contar o seu testemunho é muito impactante, cara, muito forte, eu fiquei arrepiado. Cara, na tua identidade, quando você virou essa chave, qual que é o impacto da adoção de Deus na identidade de uma pessoa, na sua opinião, cara? O impacto da... Tá, eu vejo que, na verdade, falar sobre essa questão de personalidade é muito importante, porque nós não temos a mesma personalidade. Todos nós somos muito diferentes. E quando a gente fala sobre Deus e personalidade, e filho, a gente pode tratar aqui de duas formas, e eu falo isso muito importante. Por quê? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser perfeito. Isso. Ponto. E quando a gente fala de pai, terra, ele não tem como se comparar. Os nossos pais aqui falham, o nosso pai de lá não falha. Eu costumo falar muito isso. Eu era um pai perfeito antes de ter filho. Essa é a questão. Então, assim, na verdade... o problema nosso, nossa aqui, é que os pais são o problema. Uhum. E lá, para Deus, os filhos são o problema. Isso. Então a diferença é essa. E se a gente for parar para ver, o que Deus fez comigo mudou a minha personalidade da água pro vinho, cara. Se eu falar para você quem eu era, eu já arrumei confusão de... Eu era aquele que dava o primeiro soco e ia embora, sabe? Uhum. E hoje em dia eu tenho que engolir cada coisa e eu falo... Tem gente que não acredita na mudança de personalidade. Eu creio que Deus, ele molda a nossa personalidade. Ele molda a nossa personalidade porque nós temos uma... Tem gente que ele é mais esquentado, tem gente que tem uma personalidade mais... Cada um tem a sua. Exatamente. E eu mesmo sempre fui uma pessoa que tinha... Me chamavam de 880, porque ou eu era ou eu não era. Eu sempre fui muito intenso. E Deus está me ensinando hoje... Porque aos 24 anos eu não posso dizer que sou o cara mais experiente. Então tem hora que eu sou o cara mais humilde que você conhece, cara. Então eu tenho a coragem de sentar nessa mesa aqui e falar pra você, cara, eu não sei o que você perguntou pra mim não, cara. Eu sou humilde, sou um pastor. Eu lidero cerca de 200 membros numa igreja, nós temos outras duas igrejas que estão crescendo. Então, e eu acho que a chave de tudo que me fez chegar até onde eu cheguei, que me causou essa mudança, foi a humildade. E eu falo que esse é o ponto essencial do cristão. O cristão, que ele é humilde, ele sabe reconhecer o lugar dele, ele sabe reconhecer o lugar do pai. Primeiro que quando eu me converti, eu falei, eu não sou ninguém. E é o meu lema até o dia de hoje, eu não sou ninguém. Então, a minha primeira mudança de personalidade veio quando eu entendi que eu tinha que ser humilde. Então, hoje, o impacto que Deus causou em mim, porque eu sou o problema, essa é a intenção de ligar isso aqui. Ele não é o problema. Hoje, nós iremos aos psicólogos, nós vamos aos médicos para falar, meu pai foi um problema da minha geração, porque ele era um pai que estava, mas não estava. Meu pai é falecido, então ele é um problema para mim, eu só tive mãe. Meu pai é um padrasto, porque meu pai me abandonou, não tem pai biológico. Não, nosso pai não é o problema. O problema do nosso pai, Deus, não tem. Nós somos o problema. Então, na verdade, ele veio com a solução. Então, quando a gente fala sobre Deus e fala sobre essa questão de... Eu falo que a gente tem que ser humilde. E eu sou muito humilde nessa questão de reconhecer que o problema sou eu. E quando se trata de pai, filho, paternidade, eu falo que, na verdade, tem pessoas que acham... Eu já vi muitas pessoas questionarem a Deus, falando, mas Deus não existe, Deus não é perfeito, Deus não faz... Mas Deus não deixa de ser perfeito por conta das nossas vontades. Então, tem hora que a gente pensa que Deus não é perfeito, que Deus não faz isso... Pelo contrário, na verdade, tem que ser humilde para reconhecer isso. E foi o que me causou mais mudança do primeiro dia, de 3 anos e 4 meses atrás, até o dia de hoje. Na verdade, mano, eu acho muito maduro, cara. Tipo, você reconhecer, sabe? E até ponto... Porque hoje, mano, eu vejo muito isso na galera da tua idade. Essa dificuldade de falar não sei. Tá ligado? Eu não sei, brother. Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. Não, sobre isso eu não sei. Tá ligado?
todo mundo tem que ter uma opinião, cara. Tem que ter uma opinião e geralmente é uma opinião incontestável. Cara, é muito... Se eu te falar quem eu era... Vou te dar dias, cara. Quem eu era 15 dias atrás e quem eu sou hoje. Cara, eu sou mentoreado pelo pastor Franklin, meu amigo, meu pastor. Eu amo ele. E um dia ele sentou comigo pra conversar. E quem não tem mentor, precisa ter mentor. Todo pastor precisa ter um mentor. Isso é importante. Isso é importante. Se o pastor não tem mentor, cara, ele vai quebrar a cara, ele vai se machucar. Porque ele não tem com quem conversar. O pastor, ele é sufocado. Eu sou sufocado. Todo pastor, ele é sufocado de pessoas, de serviço. Tem hora que você quer ter uma vida profissional, tem hora que você fala assim, cara, não posso porque eu tenho uma vida ministerial. Tem hora que você quer cuidar da igreja um tanto, só que sua família tá dizendo em casa. Cara, você não para em casa, você não dá atenção pra sua avó, pro seu avô, eu ouço muito isso dos meus avós, amo minha família. Aí eu dou atenção pros meus avós, a pessoa da igreja, nossa, pastor, mas tá em falta aqui. Então o pastor, ele precisa ser mentoreado, guiado também. E o pastor, um dia, ele sentou comigo, ele pegou um papel, cara. Ele falou assim, vamos lá, a gente vai pegar pontos importantes da sua vida. Fala pra mim, quem é o Mateus? Cara, quando ele falou quem é o Mateus, eu só soube falar das minhas qualidades ministeriais. Ele falou assim, não, eu quero todas, eu quero profissional. E, cara, quando ele falou aquilo, eu parei pra falar, falei, Deus, eu tenho tantas outras coisas que o Senhor me chamou pra exercer, e às vezes a gente tá tão preso naquilo, e aquele dia mudou a minha vida. Então, isso faz 6 meses, cara. Caraca. Então, eu iniciei o Ministério Pastoral tem 2 anos, e todo dia eu tô aprendendo. E eu falo que, se eu um dia parar de aprender, cara, provavelmente eu vá pro inferno. Então, provavelmente eu vá pro inferno. Porque a gente tem que estar em constante aprendizado, constante... você vê muitos pastores, muitos homens de Deus, eu falo homens de Deus, que estão errando muito hoje porque pararam no tempo, cara. E pararam no tempo que eu digo, não é de aceitar pecado, porque a Bíblia é uma só, não muda, tô dizendo isso. Mas pararam no tempo que eu falo de cultura. Hoje nós temos uma cultura que nós não tínhamos há 60 anos atrás, cara. Como assim? Fala mais sobre isso. Quer ver? A televisão era demônio, velho. Quando... Antigamente... Não, mano, isso é na minha época, quando eu era criança. Não, cara, eu tô falando de TikTok, velho. TikTok era pregado há 1 ano atrás, na pandemia, 2 anos atrás, que era demônio. Hoje você vê pastores entrando no TikTok e explanando a palavra de Deus. Exatamente. Mas, cara, por que 2 anos era demônio? Porque a falta de sabedoria... Deixou de ser demônio, cultura, né? Deixou de ser demônio? Então, peraí, o que aconteceu? Na verdade, é falta de sabedoria de um pastor que não se adequou à cultura. Então, é por isso que eu falo que o conhecimento pode te fazer perder a sua visão. Então, se você não tiver conhecimento, você perde a visão. E é por isso que todo dia eu tenho que estar sentando para aprender. Então, o que eu não souber, eu vou falar para você, cara, não sei, me ensina. E você pode ter 2 anos de ministério, porque é o que eu aprendi, isso eu aprendi na faculdade, cara. Eu aprendi que os novos chegam para ensinar os velhos. Sabe por quê? Os velhos não têm mais contato com o ensino. E os novos estão tendo contato com o ensino no hoje. Mano, ó, eu tenho 35, eu vou fazer 36 anos. E eu posso falar para você, eu tenho dificuldade de aprender hoje em dia. Eu tenho dificuldade com tecnologia. Cara, eu sou entusiasta, tipo, de, sei lá, essa parada de, por exemplo, de inteligência artificial. Tá bombando. Cara, fui ver como é que funcionava o Midjourney. A parada funciona no Discord. Cara, eu não entendo o Discord. Eu não consegui usar a parada. Eu já tenho dificuldade de aprender. E se você pegar o meu pai que tem 61 anos, ele fala, não, você é novo. Como assim? Você não é velho. Só que eu já me sinto desatualizado. Eu me sinto defasado, tá ligado? Por isso que, cara, a juventude realmente eles têm a nos ensinar, cara. Sim, e esse é o problema. Por quê? A não aceitação dos mais velhos com a nova geração, a gente está entrando num assunto totalmente diferente, né? Não tem nada a ver. Não tem um tema fixo. Essa não aceitação, cara, causa um problema entre a sociedade. Então você vai pegar algumas igrejas, eu não vou citar nome porque é falta de ética, muita falta de ética, também não concordo com isso, mas você pega igrejas mais antigas e olham para as igrejas mais novas, eu vou dar um exemplo, tem igreja que está chegando agora, chegou há 20 anos, mas que há 5 está estourada, que antes desses 5 era demônio. Hoje, dentro desses 5, são uma das maiores igrejas. E você fala assim, cara, mas não era demônio, cara? E hoje, o problema é a cultura, cara. E eu aprendi isso com o meu professor Rui, um abraço pra ele também, que Deus ele se manifesta na cultura. Você quer ver? Isso é muito interessante e eu vou falar bem simples, de forma rápida pra você entender. Mas, uma criança... Você acha... Já teve uma visão? Deus já falou com você através de visão, sonho? Já, mano. Você já viu aquele sonho que é bem complicado, que você precisa até de ajuda para você decifrar, porque é difícil de decifrar? Mas você vai vendo que tinha um hambúrguer no sonho, aí você vê que tinha um pássaro, ele passava o pássaro. Mas é tudo coisas que você consegue entender. Por exemplo, tinha uma xícara, aí o pastor vinha, tomava uma xícara.
Agora você pega uma criança, com o que você sonhou? Eu sonhei com o Papai do Céu, como era um anjinho, e ele tinha uma auréola na cabeça. Você fala, nossa, mas eu nunca sonhei com esse sonho. Por quê? Eu só sonhei quando era criança, porque Deus fala com aquela criança. Deus não fala com a criança, só que fala de acordo com o pensamento dela. Ele se manifesta na cultura daquela criança. E esse é o problema, porque nós estamos acostumados a querer inserir Deus, a nossa cultura, Deus, na minha cultura, na cultura dele. E a gente pega, por exemplo, pessoas que cultuam dançando, e a gente fala assim, cara, isso é demônio. Cara, isso aqui não aceito, isso é heresia. Quando na verdade é uma cultura. E Deus se manifesta na cultura. Então esse é o problema. Tudo que é novo assusta. Tudo que é cultural também assusta. E esse é o problema. Tem gente que é mais culto. Já foi numa igreja que é mais culto, que as pessoas não dão uma palavra, as pessoas não levantam a mão, as pessoas não glorificam. Mas esses que vão nessas igrejas, entram numa igreja pentecostal que grita, que pula, que roda, ele fala, Deus me livre, que barulheiro, isso aqui é Deus. Aonde que é Deus? Por quê? E aqueles que estão lá falam assim, Deus me livre, povo morto, povo gelado, Deus não tá frio. aqui. Deus não tá aqui. Se Deus tivesse aqui, tinha barulho. Não. A gente ouve muito isso em cima de altares e virou até jargão de pregador. Ele vai falar assim, porque quem faz barulho, já viu isso aqui? E eu já falei, eu errei. Como eu disse, eu há 6 meses atrás não tinha talvez essa visão. Essa não, porque essa aprendi um pouco antes ainda. 1 ano e meio atrás, eu falava, se eu não gritar, e se a igreja não pular, e a igreja não rodar, Deus não desceu na casa. Cara, hoje eu prefiro muito mais a sua atenção. Você virar pra mim e falar assim, pastor, eu lembro o tema da mensagem que o senhor pregou. Lembra aquele dia que Jesus é o dono e eu sou o gerente? Essa é uma mensagem que eu preguei, que todo mundo chega e fala, pastor, eu sou instrumento, mas eu tô no lugar errado. As minhas mensagens eu esqueço o tema, mas as pessoas não esquecem, cara. E tem gente que chega pra mim e fala assim, você lembra dessa mensagem? E eu falo, cara, essa mensagem foi... você que pregou. E tá no meu coração até hoje, faz 6 meses, 1 ano. E aí eu vou lá pra quem tava naquele culto que eu fiz todo mundo pular, eu pergunto, o que eu preguei? Pastor, eu não lembro, mas eu lembro que desceu um poder. Fala, que poder, varão? Você fala assim, quando na verdade as pessoas elas confundem. E Deus não é isso, cara. Deus, ele se manifesta na sua cultura. Isso é importante. Frisar nesse ponto é muito importante. Por quê? Deus, ele vai se manifestar naquilo que você entende, que você se expressa. E essa é uma forma inteligente. Eu trouxe um amigo meu aqui que ele um dia disse que... Ele tá aqui, ele tá de prova. E ele disse que um dia ele tava num culto. Tem gente que diz que é heresia. Ele tava num culto e tem gente que dança, tem gente que tava se expressando de forma de adoração. Uma moça pegou um caderno e começou a pintar. E ali ela chorava pintando e pintava e sentia a presença de Deus. E eu falei, cara, cultura. Aí você vai ver o que essa mulher faz no dia a dia dela. Ela pinta, pra ela é a arte, ela ama aquilo. E Deus se manifestou no quê? A cultura dela. E o problema nosso é querer colocar a nossa cultura na cultura de alguém. Mas eu acho que isso não é um problema só da igreja, isso é um problema da sociedade. Eu vejo muito isso, porque eu sou um livreiro, né? Eu trabalho com literatura e tal. E eu percebo que o brasileiro médio, eu vou falar do brasileiro porque eu moro no Brasil e é o povo que eu tenho contato. O brasileiro, ele tem muito esse negócio dele querer definir o que é cultura. Ele quer definir o que é arte. Ele olha, por exemplo, para uma determinada expressão artística, seja ela controversa, mas ele fala, não, isso não é arte. Você fala, não, isso aí não é cultura. Cultura é isso. Geralmente ele coloca cultura aquilo que ele consegue agregar valor financeiro. Tá ligado? E eu acho que é um pouco. A gente na igreja tá um pouco nisso também, sabe? Sim. Não, nem quero entrar nesse aspecto, tá ligado? É mais tipo um negócio tipo. Não, isso aí. Sabe aquelas exposições de arte que a gente não entende? Sim. Sabe que o cara pega e cola uma banana na parede? Aí o cara fala, não, isso não é arte. Pô, mas o que é arte? Arte é expressão. Seja ela difícil ou fácil de fazer. Sabe, só que a gente quer agregar valor às coisas. Não, isso não é arte, isso não custa nada. O cara colou uma banana. Só que, na verdade, é arte por causa da mensagem que ele quis passar com isso. Entendeu? A arte, na verdade, é isso. E, na verdade, a gente está acostumado a querer simplesmente cortar, principalmente esse lado, quando a gente volta pro lado cultural. Eu acho essa conversa muito importante, que a gente quer cortar Deus de assuntos que, na verdade, ele está inserido. Exatamente. E uma vez eu conversei com um amigo meu e ele falou assim, você ora pra comer? Eu falei assim, cara, que pergunta. Eu fiquei envergonhado, a gente tava num podcast, eu falei, cara, não oro, velho. Tipo, antes, assim? Eu não vou mentir, velho, eu não vou mentir. Foi antes, eu falei, não vou mentir, velho, eu não oro, velho. Ele falou assim, mas cara, tudo que você não põe a mão tá abençoado, velho? Você não ora pra Deus falando isso? Então, é
É a fé dele. É o que ele leva pra vida. E é uma coisa muito séria. Comer e beber, tudo que você for fazer, faça pra glória de Deus. Então ele falou assim, cara, tudo que eu faço, eu tô comendo, eu tô bebendo, eu tô fazendo pra glória de Deus. Eu falei, cara, que lindo. Aí eu peguei essa teoria e levei comigo. Eu falei, cara, tudo que eu faço é pra glória de Deus. E é verdade, Senhor, tudo que eu for fazer é pra tua glória. Eu saio de casa e falo, pai, aonde eu pisar é pra tua glória. Só que aí entra a questão. Um dia uma irmã chegou pra mim e falou assim, você ora pra comer? Você não ora não? Eu falei, não, irmão, tudo que eu faço é pra glória de Deus. Ela falou assim, não, isso você tá errado. Se você comer uma comida amaldiçoada. E aquilo ali entrou no meu coração. Eu falei assim, cara, é o errado e o certo, cultura. E eu falei pra ela, amém, irmã, te entendo. Só que eu falei assim, olha culturas diferentes. Isso. E eu não falo nem da minha, mas eu falo de uma questão que eu ouvi, que eu levei, que eu falei, que bonito, e uma questão que ela fez. E sabe qual é o problema? Imagine o dia que ela falhar e não orar pra comer. Imagina o peso. Minha mãe assim, faz isso até hoje, mano. Então eu falei assim, cara, se ela tiver que comer na correria, antes de eu vir pra cá, eu cheguei atrasado do meu serviço, a esfirra não chegava, cara, não chegava. Eu não orei pra comer. Se aquela mulher que fez aquela esfirra tivesse endemoniada naquele dia de hoje, revoltada com o marido e fez esfirra, eu comi, cara, eu tô cheio de maldição na minha vida. Então, mano. Cara, e aí? Agora, esse é o problema. Se a gente for parar pra levar, é cultura. Eu não cheguei a debater com ela e não quis colocar a minha ideia na cabeça dela. Uhum. Eu respeitei a cultura dela. Eu falei, irmã, amém, ora todas as vezes. E ora por mim também. Só que é uma cultura que eu vou levar e não vou caminhar com ela. Cada um tem que respeitar a cultura um do outro. Isso é muito importante. A gente mudou o assunto de maternidade para cultural. Só para acrescentar. Pode falar, mano. Nós temos um assunto sensacional. E tem a ver com paternidade. Porque falando de paternidade, nós estamos falando de um Deus que nutre e que supre. Exatamente. Quando você olha para Israel, existiu a cultura de Israel. Mas antes de existir a cultura de Israel, existia a cultura do reino de Deus que foi empregada na sociedade hebraica. E isso tem que ser levado em consideração. Todos os dogmas criados no Antigo Testamento, toda a parte litúrgica, de sacrifício, isso não veio simplesmente do homem. Os mandamentos não veio simplesmente do homem. Então era uma diretriz dada por Deus. A cultura ela passou a ser empregada na sociedade biblicamente quando o povo exigiu ter um rei. E através da representatividade de um rei, as questões humanas, os achismos, os trejeitos começaram a ser empregados dentro desse ambiente. Por exemplo, quando a gente fala sobre aquilo que é belo, o que faz a gente determinar aquilo que é belo? Para nós, que estamos dentro da paternidade de um Deus que supre, é olhar toda a criação de Deus. Ela é a maior referência para nós entendermos aquilo que é bonito e aquilo que é feio. Bom. Porque senão a gente perde referência. Bom. Relativiza as coisas. Legal. Então, se eu olho para uma natureza, eu falo, meu, isso é lindo. Se eu olho para o oceano, o pôr do sol, eu falo, isso é bonito. Isso passa a ser uma diretriz para mim entender, discernir o belo daquilo que não é belo. Né? É verdade. Tem um contrário que se diz disso. Então é o que nutre, a paternidade, é o Deus que nutre. O pai faz isso com o filho, de guiar ele por um caminho. Seja qual for a religião que ele siga, qual for as crenças que ele carrega, cada um tem o seu jeito, mas nós, que estamos ali sendo empregados no reino de Deus e temos em nós essa paternidade divina, você vai externar isso para o seu filho. Então, a educação que você leva para o seu filho é uma referência para nós que estamos pais. É o que Deus é conosco. É o Deus que está perto, é o Deus que quer ensinar. Por que você não vai deixar seu filho colocar o dedo na tomada? Eu já ouvi de uma pessoa falando assim, não faz assim com a criança, porque você não gostaria de ser tratado assim. Eu falo, mas ela é uma criança e eu sou adulto. Então a gente tem que encontrar um meio caminho, e esse meio caminho para a nossa questão é a Bíblia. De poder olhar e falar, não, esse daqui realmente é algo que agrega, é algo que acrescenta, é algo que edifica, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é loucura humana, né? Coisa irracional da humanidade. Então é atrair o reino, por isso que a oração do Pai Nosso é, venha a nós o teu reino. Bom. Isso aí o pastor falou tudo. E falar sobre cultura, só pra gente encerrar. Um tema da hora, mano. Se quiser cortar essa parte aqui, porque é uma parte bem polêmica, depois o pastor corta. Falando sobre, o pastor deve ter estudado isso na teologia. A gente falar mesmo sobre 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24. Vou abrir e vou ler para vocês verem a diferença de tempo e cultura. Como é importante o tempo e a cultura do povo. Aqui em 1 Crônicas 21, se trata o mesmo texto. 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24. Estão falando da mesma história. Porque nós sabemos que Crônicas e Samuel tem alguns links ali que são da mesma história, só que contado... Vou olhar aqui. O recenseamento e a sua punição.
Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas 21. Vamos para 2 Samuel 24. Mesma história, só que contando em livros diferentes. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E Deus incitou Davi contra eles, dizendo, vai contra Israel e Judá. Um texto diz que Satanás incitou Davi a contar, e outro texto diz que Deus incitou Davi a contar. Pastor, é erro? É erro? Não, isso aqui é cultura. Eu vou explicar o porquê. Isso é uma coisa que eu aprendi e a gente pode cortar isso aqui se quiser, porque é um tema polêmico, que eu gosto de falar sobre esse assunto, ainda mais com pessoas que entendem. Então, a gente está falando sobre épocas. Por quê? O povo só vai entender o que é Satanás e o que é diabo quando eles vão entrar num tempo de cativeiro. E ali eles vão aprender o que é demônio, o que é Satanás, e aquilo vai ficar claro. Tanto que você vai ver quando Satanás ele vai até Deus e pede para tocar em Jó. Jó nunca disse que foi Satanás que tocou nele. Jó sempre pensa que foi quem? Deus. Por quê? A cultura dele era o quê? Deus dá as coisas boas, mas também Deus dá a punição. Então Jó ele nunca vai dizer que foi Satanás que veio e fez o quê? Puniu ele. Por quê? Até porque não existia esse tipo de pensamento. Era cultura. Então, esse é uma das maiores exemplos de cultura que eu mesmo levo comigo. Eu aprendi isso aqui, eu acho muito interessante. Tem gente que vai falar assim, isso aqui é um erro. Na verdade, é uma cultura diferente. Então, o povo que escreveu outro escreveu outro. Um texto foi escrito na época de cativeiro, o outro foi antes. Mano, então, eu vou ser bem sincero com você, mano. Eu não tenho esse nível de conhecimento histórico pra debater sobre isso. Não, mas eu tô achando fascinante, cara. Não, claro, eu tô falando mesmo que é um pensamento diferente, uma ideia bem legal. Porque desde que olha que fala isso aqui, cara, a Bíblia tá errada, velho. Mas na verdade, se você for parar pra você ver todo o contexto, na verdade não é um erro. É um povo diferente escrevendo de formas e linhas de pensamento, porque a Bíblia é isso. Então, aqui são culturas diferentes. Isso aqui até é muito engraçado e é muito bonito, porque são cultura. E aqui, Deus, ele, em nenhum momento, o povo vai entender que era Deus que estava mandando a punição, e querendo ou não, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então, querendo ou não, também foi Deus com permissão o que acontecesse aquele tipo de situação. Mas você viu que interessante? Não, é interessantíssimo. Então, 2 tempos diferentes, 2 livros diferentes, falando sobre cultura, tempo, isso aqui é muito interessante e é algo que relaciona ali a respeito de cultura também. Você falou desse negócio de orar pra comer, eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe faz isso até hoje, tá ligado? Mas, mano, pode ser em qualquer situação, mano. A gente pode estar num churrasco de família, tocando samba, o que seja, mano. A gente pode estar tá ligado? No restaurante que for, mano. A gente pode estar no Terraço Itália, tá ligado? Ela vai abaixar, ela vai... E, mano, e pior que assim, eu sei a oração que ela vai fazer. Ela não vai fazer uma oração, Senhor, dou graças por esse alimento, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não, cara, é um negócio, tipo, muito... Senhor, corta qualquer mal que venha sobre da pessoa que fez o que... Eu lembrei, cara, achei engraçado, mano. Porque, tá ligado? Eu acho que a experiência que você contou da irmã, eu acho que era nessa onda, tá ligado? Sim. Tem gente que... cara, e a gente tem que respeitar, é a cultura de cada um. Não, eu respeito. Eu falo que isso aí é questão de fé, cara. Eu vou te contar uma experiência que eu tive, muito importante, só pra gente finalizar esse tema. Mais uma vez a gente viu uma obra de feitiçaria lá no ambiente, a gente foi lá desfazer a obra de feitiçaria, claro, respeitando tudo que tava, todas as diretrizes, não cheguei fazendo bagunça, mas eu fui, oramos e eu falei pro rapaz, ele orou, tava comigo um rapaz, depois que ele orou, ele chegou em casa, cara, ele passou mal a madrugada toda. E eu não passei mal. Aí alguém virou pra mim e falou assim, isso é preparação espiritual. Aí eu cheguei nele e perguntei, eu falei assim, cara, quando você orou, você teve medo? Ele falou assim, tive. Eu falei, o que você pensou? Eu pensei que eu ia pegar a macumba. Eu falei, isso aí deu legalidade pro inimigo entrar na sua vida. É só fé, cara. É só fé. Se você tiver fé, que se você não orar na comida e você comer, alguém tiver feito uma maldição naquela comida, você vai ficar loucão, dor de barriga 3 dias, e é o que acontece. Então se você olhar e falar assim, cara, eu tenho fé que isso aqui, eu vou comer estilete e não vou morrer. Claro que também já é tentar Deus. E Jesus, mas eu tô dando um exemplo. Cara, você pode comer à vontade que você não vai ter nada. Véio. Então é a questão de você simplesmente ter noção ali. Claro que se a comida estiver estragada, você vai ter dor de barriga. Mas eu falo de coisa espiritual mesmo. Não, é fé, velho. É fé. É fé. É o que eu falo pro pessoal. Esse negócio de todo mundo. Toda hora chegava... Eu cortei isso lá na igreja. Toda hora chegava nego com conversa. Aí peguei seta. Toda hora uma seta. Falei, irmão, você tá dando seta demais. Vai entrar pra algum lugar, né? Tem muita brecha aí pra estar entrando tanta seta. Aí eu falava, mas tá em pecado? Não tô. Eu falei, mas por que tem tanta seta? Você vai conversar, a fé da pessoa não, se eu orar
e eu tiver... Se eu sentir medo, o diabo entra. E é justamente, se você der legalidade ali naquela questão de sentir medo, o diabo entra. Então, links, visões e experiência com isso que, se eu contar... Uma vez eu estava numa sala, rapidinho também, a gente estava orando e manifestou um demônio, começamos a orar, e o demônio foi ganhando força naquele ambiente. Aí ele começou a gritar, ele gritava como se estivesse chorando, me solta, não é demônio, não é demônio. E o pessoal que estava comigo não tinha experiência, e o demônio foi ganhando força. Aí sabe o que o demônio fez? Não, para, só queria um abraço. Aí eu vi a gente à minha volta e não abraçar. Eu falei, gente, para, esse demônio. Não é demônio, Matheus, para, você não tá vendo que é a menina? Eu falei, gente, dá licença. Peguei a menina, levei pra cozinha, eu falei assim, mostra a sua cara. Na hora, aí eu falei, vem todo mundo aqui, o demônio de joelho, com as mãos pra trás. Aí eu falei assim, era a menina? Não era. Eu falei, pois é. Sabe qual é o problema? Vocês não têm fé. A fé é a fé, gente. É a fé, não adianta. Mas é que você não acha que a gente entra um pouco na definição do que é fé, assim, o que é fé? Porque eu acho que eu já falei isso e um dos problemas da velhice é que você começa a se repetir muito. Então, se eu já falei isso, me perdoe. Cara, até não muito tempo atrás, alguns anos, eu acreditava que fé era você acreditar muito que uma coisa fosse acontecer, sabe? Eu vou orar para que Deus, um exemplo, para que Deus cure a minha miopia. E eu vou acreditar muito que isso vai acontecer. E eu vou acreditar, vai acontecer. Quando na verdade não, acho que entra muito nessa seara assim de, não, ele é Deus e eu acredito que ele sabe de todas as coisas. E vai muito naquela passagem do centurião que ele pede para que Jesus, né, ele fala, meu servo tá doente. E Jesus fala, não. Ele fala, não, eu creio que só sua palavra é suficiente. Esse respeito por quem é Deus. E que ele pode fazer suas coisas e uma palavra basta, sabe? Quando você descansa. Eu acho que fé tem muito a ver com esse respeito, com essa tranquilidade, com esse descanso. Cara, você falou tudo. E Jesus faz o quê? Ele manda um anjo lá. Cara, sabe por quê? Cultura. Era a fé dele. E Deus agiu de acordo com a cultura e a fé que aquele cara tinha. Sabe por quê? Porque ele olhava pro cenário dele, ele estava acostumado. O que ele falou? Eu sei que o Senhor pode dar ordem para os anjos, isso. Porque na minha cultura e na minha vida profissional, no meu trabalho, eu dou ordem para aqueles que estão ao meu respeito e eles fazem o que eu mando. O Senhor também pode fazer isso. Por quê? Ele falou assim, o Senhor tem um cargo que às vezes é muito maior que o meu. Se eu tenho um cargo que eu mando os outros fazer, imagina o Senhor. Aí Jesus falou assim, cara, sua cultura, eu vou respeitar a sua cultura. E Jesus fez o quê? Mandou o anjo lá. Então, Deus, ele nunca vai violar aquilo que você... E fé, cara, não é só coisas grandes, cara. Não. Fé é certeza daquilo que você não vê, mas você espera. Cara, eu tô vendo minha mão chegar naquele copo ali e pegar aquele copo. Fé. Eu esperava que eu ia fazer aquilo. Cara, eu tenho a certeza que eu vou chegar na minha casa agora. Eu tenho um compromisso às meia-noite, eu tenho um propósito de oração. Depois eu vou pra uma vigília. Então, eu tenho um compromisso hoje. Eu tenho fé que eu vou. Cara, se eu não tivesse essa fé, provavelmente eu teria morrido, cara. São coisas pequenas que, na verdade, todo dia a gente aplica a fé, a gente não sabe. Eu era um cara que eu gostava de fazer esse tipo de crítica, né? Eu falava, não, porque a gente levanta as mãos e aponta as mãos não sei pra onde. Jesus não fazia isso. Cara, ele não fazia, mas, tá ligado? Mas nada impede que ele haja dessa forma, tá ligado? Com eu fazendo isso, ou com eu orando numa foto, sabe? Cara, atos proféticos. Por que Jesus age em ato profético, cara? Por que Jesus age em ato profético? Cara, simples, porque ele respeita a cultura. Você vê tanta igreja que, vou dar um exemplo, dá a rosa pra você colocar na sua casa que vai abençoar a sua família. Cara, eu não vou fazer críticas e não vou ser a favor, mas eu vou ficar na minha nessa questão. Mas por que Deus ainda faz? Porque, cara, a fé da pessoa é a cultura daquela pessoa. Isso. Eu não entro hoje em dia mais nessa discussão. É certo, é errado, é heresia. Cara, eu não falo sobre isso. Mas, cara, Deus pode agir. Deus pode, ele age, sabe? É aquele negócio que a gente falou do começo. Às vezes a gente vê ali, em cima do altar, às vezes uma figura questionável. Mas, cara, não tem como eu não ver, tipo, a fé das pessoas, sei lá, gerando milagres. Sabe? Eu já presenciei certas coisas, cara, que... Fé é uma coisa... Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito complicada. Porque a fé, ela vai crescendo conforme você vai vivendo, cara. E a gente, às vezes, esquece que a fé ainda existe. E a salvação, ela vem através do quê? Da fé. Então, é acreditar que ela existe. Se você não acredita que existe salvação, eu aprendi uma coisa. Quando a gente fala sobre... Você já ouviu falar sobre blasfêmia. Uhum. E blasfêmia, cara, na verdade, além de tudo, é a ausência de fé. Você quer um exemplo? Aqueles que são ausentes de fé não serão salvos, cara. Não serão salvos.
A única forma de você blasfemar contra o Espírito Santo real é você não acreditando mais nele. Isso. É você não tendo mais fé. Então tem gente que fala assim, você brincou de charabacanta, inferno. Aí você pulou brincando, inferno. Já é contra o Espírito Santo. Cara, quantas vezes no mundo eu xinguei o Espírito Santo, cara? Já fiz isso. Cara, que triste. Blasfêmia, cara, isso não é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? É quando eu olhava minha mãe falando assim, existe céu e inferno. Você quer o inferno? Eu falava, quero. Blasfemei. Por quê? Eu falei, eu não quero o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Eu rejeitei ele. Então não tem como ele entrar em mim. Então não tem como ele fazer morada em mim, porque eu não quero ele. Você entende isso? Então você vira e você tem fé que você não quer ele. Ponto. É a única forma de você rejeitar o Espírito Santo. E é por isso que a salvação vem através da fé. Porque se você olhar para ele e você tiver fé, você conhece que ele existe. Você sabe que ele existe, mas você fala assim, eu não quero ela. Você perdeu a fé na sua salvação. Uau. E é justamente inferno. Então é baseado nisso. Então é isso que eu falo para as pessoas. Eles chegam a mim e falam assim, blasfêmia. E geralmente o pessoal mais antigo. Você vai estudar hoje uma teologia básica, você já entende isso. Pecado contra o Espírito Santo. Você já sabe o que é uma blasfêmia. Você sabe que o que eu estou falando é uma coisa real. Uhum. Tem gente que talvez vai assistir essa live e falar assim, cara, esse pastor só fala tema polêmico, cara. Até se quiser cortar esses temas, você pode cortar. Mas, na verdade, são coisas que a gente perde, para de explicar para as pessoas que são importantes. Por quê? Às vezes a gente acha que pecado contra o Espírito Santo... Cara, o pior pecado é você olhar para o Espírito Santo sabendo que ele tá ali e você continuar pecando, velho. Isso é iniquidade. Mas é que pregar nesse nível, cara, é mais difícil, né? Você fazer a pessoa entender o que é uma blasfêmia é mais difícil. É muito mais fácil você fazer a pessoa seguir uma regra simples. Não fale isso. Não vá lá. Tipo... É por isso que Jesus ele sempre agiu na cultura, porque ele até desconstruir tudo. Para mostrar para você que não precisa daquilo... Ele prefere não desconstruir. Isso aqui é um exemplo? Mais um exemplo, que eu vou falar sobre cultura, que eu aprendi muito com meu professor, eu gosto de falar. Jesus um dia vira e ele fala sobre Hades, com o povo grego. Pastor, como assim Hades? Hades não é o inferno? Mas já existia um Deus chamado Hades. Quem era esse Deus? Deus do submundo. E por que Jesus linkou Hades, que é o inferno atual que você estuda, Hades, com o Deus grego lá? Porque era a mente do pessoal, era a forma mais fácil de ser pregado para o pessoal entender cultura. Então, na verdade, o que falta na gente é compreensão de cultura, entender o que é fé da pessoa, o que ela tem fé, onde ela acredita, para você respeitar e para você não fazer ela se perder naquilo. Então, eu sou um tipo de pastor que eu respeito a fé de todos. Na minha igreja tem todo tipo de público. Tem gente que chega, eu tô com um cara aqui que se eu falar para ele pular no mistério, ele fala assim, para com esse negócio, velho. Eu sou culto. Ele é culto. Eu tô com um cara que é culto, mas eu tenho um cara na minha igreja lá que se eu falar pra ele parar de pular, ele fala assim, para, pastor, esfriou? Tá gelado? E eu entendo as duas vias, porque são culturas. Quem tá errado? Não tem errado, cara. Não tem errado. Não existe errado. É só você saber adaptar todo mundo num público, é isso. É um público, adaptar todo mundo num ambiente. É um público diferente com um ambiente que é o mesmo. E se você souber adaptar todos no mesmo ambiente, cara, você tem uma baita igreja, velho. É uma baita igreja que todo mundo se ama, todo mundo se respeita. Tem gente pulando ali, mas eu vou ficar na minha. Uhum. Tá dando glória? Cara, eu não gosto muito, mas deixa ele dar glória. Cara, eu gosto de um louvor que balança o corpo ali, que fecha o olho, levanta a mão. Ele gosta de um louvor que é mais é meio corinho, o negócio. Sei. Já o irmão da esquerda ali, você vê que, cara, ele gosta de um rock, velho. Você puxa o rock, é o primeiro a pular na igreja, ele quer ir lá pra frente pra pular. Velho, eu vou criticar quem, velho? Quem tá deixando de adorar a Deus ali? Ninguém, velho. Tá todo mundo adorando a Deus. Aquele pulo daquele cara é pra Deus. Tem um pastor da minha igreja que ele ama um black gospel, irmão. Se eu falar de Tiagão com ele fica louco, velho. Você fala, não, Tiagão, bota Tiagão, o filho foi. O filho foi. Aí você fala, cara, eu não gosto, velho. Não é. Agora você coloca um trap. Eu amo um trap gospel. Pastor, parece um pouco, mas não é a mesma coisa. Pra mim, você pega um estilo de música e coloca... Não tô ligado. Agora você pega um worship. Cara, worship é aquela música mais clean, mais simples, mas, porém, bem adoração, clima adoração. Eu já fui crítico, hoje eu adoro. Cara, você entende? Aí você pega aquele cara que ora deitado. Aquele cara que senta no altar e aquele cara que condena quem senta no altar. Cara, é respeitar. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua decisão. E a gente entrou num tema de cultura, fugimos da paternidade, mas é o que Deus quer levar essa Eu acho que não fugiu, sabe por quê? Porque ser adotado, cara, por Deus, impacta muito na nossa identidade de quem nós somos, tá ligado? Então a gente tá falando sobre isso, cara, sobre quem nós somos. E você me fez lembrar, cara, sobre o primeiro choque de cultura que eu tive dentro da igreja. Quando eu tinha um pouco... Acho que eu tinha ali meus 20 e poucos anos, eu tinha uma banda de rock, punk rock. Mais hardcore, que era o que tava bombando na época, nos 2000, né? E aí a gente recebeu um convite pra tocar numa igreja lá na Barra Funda, que a gente não conhecia. O nome da igreja era Zadok.
beleza, vai ser um festival, vai ser a tarde toda, vocês vão tocar mais no comecinho da noite. Cara, pegamos o carro, fomos, cara, quando a gente chegou, a gente já era acostumado a cumprir a agenda e tocar em igreja. E igreja é mais ou menos tudo igual, né? É sempre um salão, e aí tem as cadeiras. As igrejas mais modernas tem uma luzinha, tal. Mano, quando a gente chegou na igreja, era um galpão tudo preto, cara. Na hora que ligou a pouca luz que tinha, o rodapé da igreja, assim, era toda pintura de fogo, assim, tá ligado? Nossa. Era um palco, sem zoeira, mano, de mais ou menos, acho que uns 2,5 metros de altura. E não tinha púlpito, sabe? Não tinha nada. Tinha as caixas de som. Era uma casa de show, cara. E aí eu julguei demais, brother. Julguei demais. Os malucos cabeludaço, assim. Mas sabe, tiozão da motoca? Tipo, barbudo, de regata, corrente. Aí eu falei, mano, esse cara não é possível, mano. Tá ligado? Não é possível que esse cara ele é crente. O cara, ele veio até mim e ele falou, pai senhor, eu sou o pastor da igreja. Tá ligado? Aí ele falou, vocês vão tocar mais ou menos daqui 1 hora, vamos ali atrás, ali, quero conversar com vocês. E aí, cara, ele ministrou sobre a nossa vida, ele falou, posso orar por vocês? Cara, foi uma oração que eu jamais esqueci, cara. Quando eu vi, eu tava chorando, mano. E porque, cara, Deus me quebrou, mano. Ele falou, não, cara, aqui é tudo povo de Deus. Porque era cultura. Esse cara, ele tava falando de Deus para um público muito específico. Para um público muito específico que a igreja tradicional não chegava, brother. Não chegava. É isso. A igreja tradicional não chega no metaleiro. A igreja tradicional, naquela época, não chegava no cara que anda de skate. Cara, eu posso te falar, ainda não chega, cara. Ainda não chega. E se você abordar um tipo de questão como essa, ainda a igreja ela ainda tem muitos preconceitos. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu. Se você já percebeu, e isso até mesmo se você olhar nossa live, a gente falou sobre isso. A igreja ela vive em ciclos, cara. Primeiro ela vem bem reservada, depois ela vai crescendo, ela se expande, depois ela volta a ser reservada, ela se expande, são épocas. E, cara, a gente tá numa época que tá se abrangendo. A ponto de existir igrejas que, na verdade, são até heresias. Heresias, por exemplo, tipo o quê? Heresias que aceitam o pecado na igreja. Teologia liberal, né? Teologia liberal, cara. Enfim, então, na verdade, hoje nós estamos até que alcançando um público maior. Porém, cara, a igreja também tem se corrompido muito. Hoje, se você pegar para ver a quantidade de cristão que existe no mundo, é imenso. Principalmente se você pegar o Brasil, é imenso. Só que se você pegar 10 anos atrás, eu tinha vergonha de falar pro povo na escola que eu era crente, velho. Porque ninguém na minha escola era crente. Falava de religião, o povo zoava, ria. Que religião? Ninguém sabia o que você era. O pessoal confundia com o Testemunho de Jeová. Você entendeu? E hoje em dia, o que você é? Não, eu sou do David Leonardo. Não, eu sou... Quem que é David? Não, eu sou que nem ele. Eu gosto do que ele fala. E é isso. Eu me sinto bem. Me sinto bem. Me ajuda. Entendeu? Vamos entrar nesse tema não, porque é polêmico. Mas essa questão... Não, mas isso aqui é bom de ser gravado. Então, na verdade, a questão é que as pessoas, elas... E o problema não são os pregadores. Alguns pregadores têm esse problema. Mas tem outros... Sabe por quê? Tem pregador que ele só quer a fama que o povo tem para oferecer. E a atenção. Então o povo direcionou a atenção, ele direciona a palavra que eles querem ouvir. E esse é o problema. Porque João Batista nunca parou para pregar o que o povo queria ouvir, cara. E crescimento real e orgânico, quando você falou a palavra orgânica aqui, eu tava pensando nisso já. Você falou sobre, seguidor orgânico, a gente tava conversando sobre. Seguidor orgânico de Cristo não é seguidor, é número, é qualidade, cara. E tá faltando qualidade. Hoje, às vezes, eu chego em igrejas que eu falo assim, cara, é um evento, é um congresso. Mas aí eu volto naquela igreja num culto normal. E eu não tô criticando igrejas que são vazias, porque tem igreja que tá começando, tem igreja que tá apanhando. Cara, tem igreja que tá vindo tentando ajudar. Eu tô com uma igreja que tá, 10 membros e olha lá, é uma dificuldade pra crescer, só que é crescimento. Sério? Sim, a gente tem, na verdade, a sede, tem uma segunda igreja, e agora nós estamos crescendo mais uma em nome de Jesus, vai virar uma baita de uma igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas são igrejas diferentes, mesma denominação, só que são em lugares diferentes, público diferente, a gente tem que saber dosar ali o público e tudo mais. E, cara, falando sobre isso, pra conquistar o povo é muito difícil, pra conquistar um público é difícil. E às vezes, sabe o que o povo faz? Cara, eu não tô conseguindo conquistar dessa forma, que é natural, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha, eu vou falar com o povo que quer ouvir. Porque quando fala com o povo que quer ouvir, eles voltam. E eu tô mentindo, cara? Eles voltam, só que voltam um mês, cara. Ele volta 2 meses, ele não fica. Ele não fica, porque ele ouviu o que ele queria, e não é isso. Porque ouviu o que ele quer, ele vai ouvir de todo mundo. Ouviu o que ele quer, ele ouve na rua, ele ouve... Porque ele escolhe o que ele quer ouvir. Igreja não é lugar de escolha.
Igreja é lugar que quem escolhe o que você vai ouvir é Deus. E esse é o problema. A gente quer escolher o que a gente vai ouvir até dentro da igreja. E esse é o problema de muita gente que não fica porque quer escolher o que Deus vai falar. Não, esse é o problema da cultura mundial, cara. Pegou. Tá ligado? Porque é tudo, mano. A gente tá o quê? Na era do streaming, tá ligado? Você tá o tempo todo escolhendo. Você entra no Spotify, você escolhe a música que você quer ouvir. Você não ouve mais rádio. Você entra na Netflix, quando você chega do seu trabalho, você escolhe o que você vai assistir. Você entra no YouTube, você escolhe o vídeo que você vai ver. E qual que é o problema? Você só escolhe as coisas que você gosta. Você só vai ouvir as opiniões que você já tende a gostar. Você nunca vai ouvir, de repente, o que você precisa ouvir. Aí sabe, olha a importância, e eu encerro sobre cultura, eu não vou atrapalhar mais essa questão, mas olha a importância. Se eu, que sou cristão, não tentar entrar no que você assiste, cara, eu nunca vou te conquistar, velho. E aí que entra o lance da cultura. Porque se eu sei que você vai ouvir o rock, cara, se eu não botar lá rock gospel pra você ouvir a música que eu lancei, cara, você não vai me ouvir, velho. Entendeu? Se eu colocar lá adoração, cara, um roqueiro não quer ouvir uma adoração, cara. Mas quando ele ouve a música que você fez, cara, ele fala assim, velho, esse rock é bom, mano. Cara, isso aqui me atingiu. Porque é o que fala com ele, velho, é a linguagem dele. E o problema nosso é esse. Claro que a gente não tem que escolher o que nós vamos falar, mas a gente tem que tentar se caracterizar, e não do mundo, porque se caracterizar não se iguala à cultura. Exatamente. Tem que respeitar, tem que ser sempre direcionado pela palavra, porque eu sempre falo isso muito bem falado para as pessoas não entenderem que a gente tem que se vestir do mundo para conquistar quem é do mundo. Não, isso não existe, tá errado. Eu não posso me vestir de Babilônia, porque Babilônia é corrupção. Pessoas corrompidas que entram, se contaminam. Não é isso. É você mostrar de onde você veio, porém respeitando o ambiente que você está inserido. Então essa é a realidade de tudo. Então a gente tem que respeitar, só que a gente também tem que saber, se a gente não se qualificar, você quer ver? Tem gente que fala assim, não seja dessa maneira, porque se você fizer isso, você está se igualando ao mundo. Hoje, iluminação dentro da igreja, cara, é normal, mas, cara, há 1 ano, 2 anos atrás, não era, cara. Eu fui criticado por colocar a iluminação na minha igreja porque virou um show. Cara, hoje em dia, as pessoas falam assim, nossa, é tão top a sua igreja, tem luz. Vou pôr na minha. E começa sempre com um spotzinho no altar, né? Só vai iluminar, mas a luz acesa. Calma, só pra dar aquela... O público gostou, não apaga só da frente, porque tem o reto projetor. Sabe? Só que assim, cara, se igualou. Daqui 10 anos não é igual. Não, isso aqui não é do mundo, isso aqui é da igreja. Quem disse que isso aqui é do mundo, cara? Quem disse que o energético é do mundo, cara? Quem disse que a Coca-Cola é do mundo? Alô, diabo, esse negócio... Sabe qual que é o problema nosso? Eu sou dessa época. Então, nós que somos... até porque o cara que fez a Coca-Cola, ele pensou muito em escrever em português. Em português, é interessante demais, ele queria atingir a gente. Mas enfim, esse é o problema. Antigamente, são as mensagens subliminares, lembra? Era isso. Hoje, são as coisas que a gente pega da Babilônia e traz pra Israel, que é o que o pessoal fala. Cara... Na verdade, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, biblicamente falando, cara. E tudo que foge disso, a gente tem que fugir. Então, as mesmas teorias vão ser sempre as mesmas. Então, o orgulho ainda é pecado, a fofoca ainda é pecado, a prostituição ainda é pecado, a pornografia é pecado. Isso aqui ninguém fala. Não fala. Você vai subir no altar de uma denominação tradicional e vai pregar sobre pornografia, o nego te olha assustado. Agora você prega sobre o Espírito Santo, todo mundo quer pular, glória. Mas você vai ver, chega em casa, a pornografia come solto. Uma das pregações mais impactantes que eu vi sobre isso foi numa igreja moderna. Dessas igrejas, tipo, modernosas, assim, tá ligado? E eu fui... aberto, cara. E eu fui, tipo, com uma mentalidade muito, tipo... Não, eu vou lá, porque vai ter banda de reggae, vai ser da hora e tal, um pessoal jovem... E aí, beleza, teve o reggae, mas na hora que o pastor começou a pregar, mano, o cara foi numa onda muito direta. Ele falou, você sabe que sua vida não vai pra frente? É porque você vem pra igreja com camisinha na carteira e você vai sair daqui depois já com segundas intenções. Aí depois você vem aqui me procurar na semana que vem falando que sua vida tá horrível. Cara, domingo à noite, lembro. Sabe o que é melhor de tudo, velho? Melhor de tudo. Você vai nessas igrejas, você fala, aí termina, você faz o apelo. Os caras colocam o baseado no altar, velho. É assim mesmo. Os caras colocam o crack, o cara tudo torto, cocaína, ele coloca em cima do altar e fala, não quero mais, velho. Agora você vai na tradicional, cara, o cara não vai nem na frente, velho. Sabe por quê? Não é a linguagem dele, velho. Esse é o problema. Pastor, não alcança? Alcança. Tem gente que vai ser alcançado? Vai. Tem gente que vai ser alcançado. Só que o problema é que a gente tem que pensar em alcançar também outras pessoas. E se a gente também não se adequar a uma cultura, a gente não consegue alcançar certas pessoas. E a gente tem que ter mente aberta para isso. Isso aqui talvez uma pessoa da nossa geração, porque pessoas mais antigas talvez não ouvem isso. Pra eu colocar isso na mente da minha mãe, cara... Não dá, mano. Minha mãe que vai me assistir, porque ela vai assistir essa live inteira em nome de Jesus.
Você lembra da guitarra? Cara, fazer um solo. Tinha um solo que foi chamado. Como é que é o nome? Até na época o acorde. O trítono. Cara, o trítono foi chamado de acorde demoníaco. Porque ele tinha um som demoníaco. Um som, cara. Som do diabo, velho. Então, tipo, pode parecer bizarro, mas era verdade. Não podia fazer o trítono na igreja. Não podia. E não só na igreja, mas não podia fazer o trítono. Cara, era condenado em vários lugares. Então, tipo assim. A cultura é uma coisa muito surreal e ela barra muito o crescimento. Eu já era da igreja, mano, tá ligado? E já era mais que adolescente, tá ligado? Ou seja, não faz tanto tempo assim. E chegaram em mim e falaram, irmão, esse som aí de distorção, drive na guitarra não é legal, não. Tá ligado? Hoje em dia. Não faz assim mais, não. Sabe, como se um timbre fosse o problema, sabe? É um timbre, é um tipo de som, tá ligado? Olha o tipo de coisa. Hoje... Pra eu pintar o altar da minha igreja de preto foi uma luta contra minha mãe, cara. Pra eu desconstruir na mente dela que você vai estudar sobre ciência, se você for estudar a ciência do ser humano, você vai estudar, olhar pro ser humano e você vai ver. Cara, hoje a gente tá numa época que tudo é rápido. O Instagram entrega o que pra gente? É os famosos Reels lá, que você pega, 10, 15, 30 segundos, é muito, você não assiste tudo. Fui contra também, mano, no começo. Mas sabe o que é o fast food? Você ligou, cara, você demora 40 minutos pra chegar na sua casa, você fica revoltado. Mas antigamente você andava quilômetros pra você ir no McDonald's. Isso, porque o McDonald's já tinha chegado. E antes, que eu não participei dessa era, mas antes, pra comer um lanche, cara, era uma luta. Então não tinha esse negócio. Pra você falar com a sua amada, você tinha que deixar uma carta. Você tinha que deixar o recado, me encontra amanhã, às 3 da tarde. E se o nego pensasse desmarcar 3 da tarde no outro dia, meu filho, esquece. Por quê? O outro chegava lá e falava, eu não veio? Desmarcou, tinha que voltar porque não tinha celular pra responder. Mano, se você pegar, por exemplo, anos 70 até 80, famílias se separavam pra sempre, porque, fulano foi morar não sei na onde pra tentar emprego, aí o pessoal que ficou mudava e nunca mais se via, cara. Mas a vida. Então, esse é o problema, nós estamos numa era muito rápida. O que acontece com a atenção do povo? Hoje, pra alguém assistir um podcast desse, cara, é muito difícil. Pra você conseguir um público que vai pegar esse podcast, assistir 1h30 de conteúdo, de conversa, cara, é difícil, a gente interessada. Por quê? Porque nós estamos numa era de 30 segundos, não de 1h30. Então, o conteúdo que vira de 1h30, cara, você tem que ser master, blaster bom no que você faz. Então, se o professor virar pra você e mandar você assistir a história do Hitler, vamos dar um exemplo, que é a história, ou do Lula, a história de alguém, de qualquer pessoa que teve uma história da Espanha, você tem que assistir obrigado, você assiste o vídeo inteiro, porque é obrigado. Agora, por vontade própria, cara, pra você assistir, é difícil, tem que amar o negócio, tem que gostar. Então, hoje nós estamos numa era muito rápida, então a atenção do povo vai assim. E é comprovado, cientificamente falando, que você consegue ficar frisado num ponto, prestando atenção por cerca de 28 minutos. Para facilitar isso, no ambiente escuro, com a iluminação boa, num palco, você consegue até agregar um pouco mais que isso. E é por isso que hoje é muito interessante o ambiente escuro, cinema. Por quê? Porque os ambientes teatro, cinema são o quê? Escuros, para frisar num foco só. Eu achei que era só modernidade. Na verdade, não, cara. Isso aqui também é tudo jogo de... Você concentra a galera, você traz o público para aquele lugar. Então, quando o ambiente é escuro, ele só tem um lugar pra olhar, velho. É onde tá a luz. Então, igreja preta tem que ter cheio de luz e direcionada a luz, porque aquilo torna o foco do povo. Isso aqui é estudo, cara. Aí, se você colocar isso aqui na mente de uma pessoa veio, que o preto é do diabo e o branco é de Deus, cara, é difícil. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que, hoje em dia, é uma desconstrução muito difícil de fazer. E eu não vou contra, mas eu respeito todo tipo de cultura. São lindas as culturas. Eu amo cultuar igrejas que são tradicionais, que você tem que chegar de gravata, que você tem que chegar... Eu amo cultuar igrejas assim, eu tenho o máximo respeito, mas eu também amo cultuar a igreja da parede preta, que você pode ir com o seu short, e se você quiser fazer uma tatuagem, você pode fazer. Eu amo cultuar em ambas as igrejas. O problema só é que, na verdade, a gente quer colocar a nossa cultura na cultura do próximo. Eu encerro a minha fala. Não, é demais, cara, poxa. Nem sei mais o que falar, cara. O cara me deu uma aula aqui, mano. Não, eu não. Deu uma aula. Não, a aula esquece. Dentro, porque aquilo que eu falo é cultura, cara, queira ou não, é identidade, mano. Identidade. E o meu pai vai sempre me ensinar algo novo todos os dias. E esse é o mais interessante. E como meu pai, ele é um cara que ele vai me respeitar, porque Deus, ele te respeita, ele sempre vai te apresentar pessoas que têm cultura diferente para trazer para você uma cultura nova, para você se adequar. E às vezes Deus te dá um crescimento na sua cultura. Se eu hoje
pegasse o meu público e falasse pra todos colocarem um terno, uma gravata e acender as luzes e falar que não tem mais guitarra fazendo trítono na igreja, cara, eu perdia todo o meu público-alvo e meu povo talvez estaria todo no mundo. Sabe por quê, cara? Porque Deus me deu um segmento, um público e pessoas pra eu alcançar. E se eu mudar o meu foco e a minha personalidade que ele moldou em mim até o dia de hoje, que são 3 anos e meio sendo moldado, porque eu vim de tradicional, eu sou tradicional, tenho raiz e pé no tradicional, tanto que eu me desconstruo todos os dias, tem coisa que eu ainda não aceito, que na verdade eu sei que daqui 2 meses, 6 meses, 1 ano eu vou aceitar, que tá entrando na mente, mas não entra, você entende? E por isso que eu não julgo de primeira nada. Cara, eu odiava o TikTok, eu pregava contra o TikTok, e eu falo isso pra você. Não, eu não vou dizer que eu odiava e que eu pregava contra. Eu não entendia como alguém podia consumir um conteúdo de 30 segundos, porque quando bombou esse negócio de vídeo curto, eu já produzia conteúdo. E eu falo, caramba, eu não consigo entregar um conteúdo em 30 minutos. Qual que é a qualidade de um conteúdo de 30 segundos que eu vou entregar? 15 segundos? Não tem como. Eu vou entregar tudo picado. Na verdade, não era nem o TikTok. O TikTok veio depois, mas eu criticava muito o negócio do Stories. Como é que eu vou entregar um conteúdo em 10 segundos, mano? É impossível. Uma das aulas que tem no Centro Transcultural de Missões é Cosmovisão. Que é para o missionário entender onde ele vai estar, como ele vai evangelizar lá, como que ele chega lá para fazer tudo. Então a cosmovisão, ela te faz te conectar com a realidade daquela sociedade. Isso. E o que o pastor Matheus está falando tem tudo a ver, porque é um chamado para a igreja se contextualizar ou ter uma cosmovisão sobre essa galera de agora que precisa ser evangelizada e alcançada. Eles estão no TikTok, eles estão nos gamers lá, como que é aquele... Twitch. Na Twitch. E quem é que vai chegar lá? Vamos deixar o inimigo chegar lá? Quando o pastor André Valadão colocou a igreja virtual lá, naquele outro, como que é aquele mais moderno agora? 3D lá, terceira dimensão. Ah, o metaverso? O metaverso. E hoje morreu. Desceram a lenha nele. Mas é a realidade da igreja. A Batista, não é? Eu vi, cara, eu achei isso aí muito... Eu critiquei, velho. Eu falei, cara, sabe o que eu falei? Eu falei assim, cara... Se virar isso aí, eu vou desanimar de igreja, cara. Eu não vou mais pra igreja, não, cara. Sabe por quê? O negócio é o presencial, mas, cara, tem gente que tá ali. Tinha gente aceitando Jesus no tal do metaverso, cara. E eu falei, mano, que negócio doido. Eu falei, mano, e respeito. Também, máximo respeito. E é o que Deus me ensinou. Eu aprendi, e é por isso que eu falo: todos que puderem estudar, estudem. Porque isso aqui eu não aprendi só com pessoas, eu aprendi com aula. Eu aprendi com ensino, pessoas falando pra mim, para com isso, cara. Mentores falando, para com isso, que isso aí é uma visão errada. E eu falando, é verdade, eu tô numa visão errada. Isso aqui foi pessoas que pararam pra me ensinar. E eu não falo só de pastores, porque tem hora que pastor não consegue ter uma hora dessa. Imagina eu pegar 200 membros e pegar cada membro meu e ter uma conversa dessa com cada membro. Cara, não dá. Então é aí que entra uma aula de teologia, é aí que entra talvez um curso, como o pastor estava falando aqui, sobre até mesmo missões, porque missões ensina muito sobre isso. Preparação para você chegar num lugar, você não pode chegar com a sua crista lá do jeito que você quer. Você tem que ficar, se você for para um lugar que todo mundo ficar pelado, você tem que ficar pelado, você vai pegar o evangelho pelado. Porque é a realidade deles, certo? Todo mundo ficar nu e ponto. Agora, se for todo mundo de negócio na cabeça, sei lá, turbante, você tem que ficar. Porque é a realidade do povo. Se você não usar, cara, você nem entra. E é isso. Você tem que se enquadrar. Se você não se enquadrar... E qual é a diferença aqui no Brasil? Não tem, cara. Então é a mesma coisa. Se você não se enquadrar na cultura de alguém, você não atinge aquele povo, você não atinge aquele público e você não traz ele pra frente. Eu me esforço, cara, pra, por exemplo, fazer o Memórias Pod, que é o outro projeto, pra que ele, alcance mais pessoas nessas mídias mais modernas, né? Porque, assim, cara, Deus me tirou, mano, de um lugar, assim, totalmente confortável, que eu me sentia ok de fazer, que era na parte da música, mas que que dava muito pouco resultado, cara. Tinha... Sei lá, o rock, queira ou não, cara, ele voltou a ser o que ele sempre foi, underground, desconhecido. E aí a banda começou a receber pouco convite, eu fiquei tocando ali só na igreja, era muito confortável fazer só isso. Só que, se eu não me engano, acho que foi 2015, mano. Sabe a pastora Mel? Que tá lá, ela tá na Espanha, se eu não me engano, Portugal. Ela não me conhecia. A gente tava, se não me engano, acho que em Guarulhos, num culto que tava tendo lá, Osasco, não lembro. E eu sou meio lerdo, né? Eu sou meio lento. Ela chegou assim em mim e tinha um pedido pra todo mundo ir lá na frente, só que eu não fui. Aí ela chegou assim em mim e falou, olha, Deus mandou te dizer que ele tá colocando sapatos novos nos seus pés. E aí eu olhei assim e falei, pô, mas não tá tão ruim assim, tá ligado? Eu não falei nada, mas eu olhei assim porque eu achei que eram tênis novos, tá ligado?
Ela falou, não, irmão, é espiritual, você vai andar por outros lugares. Deus quer te levar em outro lugar, é outro caminho que você vai fazer. São sapatos novos para que você caminhe em outros lugares, outros ambientes. E aí, cara, muitos anos depois, cara, a música... Eu toco desde os meus 12 anos de idade. Eu toco na igreja. Comecei tocando na orquestra, saxofone, aprendi guitarra, comecei a tocar. Vim pra Igreja de Deus, comecei a tocar com um grupo de louvor e tal. Teve uma época da minha vida que eu comecei a produzir, gravar o pessoal na minha casa. Era muito confortável fazer isso, brother. Era muito da hora. Só que veio... Esse cara, ele veio pra igreja, tá ligado? Aí ele chegou em mim assim e falou, o que você faz? O que você tem vontade de fazer, mano? E eu fiquei com vergonha de falar, eu só toco, tá ligado? Eu só toco, tá ligado? Fiquei com vergonha. Eu falei, não, eu queria muito fazer, sei lá, um dia um podcast e tal. Queria fazer storytelling, contando a história da música gospel brasileira. Ele falou, e aí ele começou a pesar, tá ligado? E aí, a parada lá, quando é que vai rolar? A ideia é boa, vamos fazer. E aí, sei lá, um dia eu peguei e fiz, mano. Fiz a Rua Azusa. Tá ligado? E eu fiz a parada, mano. E, sabe, sem falsa modéstia. Eu ouvi, mano, eu falei, mano, tá muito da hora isso aqui, tá ligado? tá bom pra caramba isso aqui. E aí, tipo, beleza, publicamos, cara, e o resultado já foi, tipo, incrível, assim. A quantidade de retorno que eu recebi de pessoas que ouviram, cara, e falaram, cara, isso aqui abençoou minha vida, eu vou continuar lutando pela minha igreja, poxa, cara, senti Deus aqui, vou lutar por um avivamento. Cara, ali eu lembrei da profecia da irmã. Ela falou, caramba, é por esse caminho. E era muito contraditório pra mim, era muito conflitante, porque eu me sentia muito incapaz de fazer aquela parada, tá ligado? Eu não sabia fazer, eu não sou locutor, cara, eu não sou narrador, minha voz é essa, é a voz que você ouve lá. E, cara, eu falava, cara, como é que eu vou fazer isso? Só que, cara, quem torna a gente capaz é Deus, mano. Verdade. É Deus. Então, hoje, apesar de ser uma parada que não é intuitivo pra mim, cara, eu ainda tenho dificuldade de produzir vídeo curto, de fazer podcast menor. Cara, eu coloco o episódio de 15 minutos no ar, o pessoal fala, é longo, né? 15 minutos, cara, tá ligado? Cara, tem gente que ouve... Porque, assim, o Memórias Pod, cara, ele tem episódios que são completamente audiodramas. Que vai ter ali música, vai ter ambientação, tudo. E tem gente que fala, não, eu ouço no 2x. Fala, cara, muito foi feito pra você não ouvir assim, tá ligado? Mas beleza, o cara consome assim, mano. Depois que eu coloquei na plataforma, não é mais meu, cara. Tá ligado? Tá lá. Verdade. E, cara, Deus tem usado, Deus tem feito grandes coisas, cara. Grandes coisas, tipo, fora do Brasil e tudo mais. E agora tá tendo essa cobrança pro vídeo curto, mano. E o vídeo curto... Cara, mas vai acabar isso. Eu falo que isso uma hora... Então... A gente tá sempre evoluindo, só que sempre volta. Você já percebeu isso? Então, eu tenho a impressão que o vídeo curto, a gente tá chegando no platô. Que ele tá chegando no pico, assim. Agora acho que ele vai começar a cair e vai vir a próxima coisa que eu não sei o que vai ser, cara. Cara. E é a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Estamos ansiosos pela volta de Cristo, então que seja. Então essa é a verdade. Porque mais ansiedade que isso, mano. Tipo, cara, eu nunca vi uma juventude tão ansiosa, cara. E é isso. Isso é porque a gente consome muito rápido tudo, cara. Então, tudo que a gente faz é muito rápido. Cara, é muito mais vantajoso você, como você disse. Logo, você acha que, cara, as coisas, tudo que a gente vai fazer tem que ser de uma hora pra outra. Rápido. Rápido demais. Por isso que as pessoas hoje, elas se irritam tanto no trânsito. Eu lembro que quando eu comecei a pegar trânsito com 18 anos, cara, eu amava o trânsito, velho. Falava, nossa, tô dirigindo, que maravilha. Não te entendo. Eu não queria sair do carro. Mas depois, cara, a gente tá acostumado a fazer tanta coisa rápida que sentar num carro e demorar 40 minutos pra chegar num lugar, você fala, não chega nunca, cara, não chega nunca. Não, e você quer aproveitar o tempo, você quer ouvir uma pregação, você quer ouvir um podcast, você quer fazer um curso, tá ligado? E tempo é ouro, cara. Tempo é ouro. Cara, de todos os bens materiais que eu tenho, meu tempo é o mais valioso, cara. É o mais valioso, mano. E eu comecei a pensar isso, cara, depois que eu fiz meus 22 anos. Porque eu trabalhava muito, eu ganhava bem, cara, tinha uma vida muito estável. Só que eu comecei a perder tempo, sabe? E eu não tinha tempo. Eu falava, cara, eu tô jogando meu tempo fora. Eu não consigo mais fazer uma academia, eu não consigo mais ter um descanso bom. Eu dormia pouco pra trabalhar muito, pra ganhar bastante dinheiro. Só que pra usufruir num domingo, porque era o dia que restava. Eu não viajo de verdade para descanso. E isso é por escolha, por enquanto é por escolha.
Não é por falta de tempo mais, porque hoje eu sei me regrar. Mas eu não viajo tem 3 anos e meio de verdade, sabe? Acho que eu também. Na verdade, eu fiz a última viagem agora, final do ano, que foi uma viagem que eu falei, ok. Que eu fiquei ali 3 dias. Cara, 3 dias. 3 dias não é férias, né, mano? Não dá pra descansar, cara. Então, tipo assim, uma semana de viagem, não fiz, faz anos que eu não faço. Se você falar pra você que eu aproveitei a praia como eu deveria, cara, eu não fico um pouquinho mais escurinho, cara, tem muito tempo. Eu sou branco de verdade. Faz muito tempo, porque, na verdade, a gente começa a viver uma vida que é um ciclo vicioso. E pode falar a verdade, a gente consome de 30 em 30 segundos. Se você parar pra você ver, você consumiu mais de 3 horas, cara. Mano. Se o seu WhatsApp te mostrar quantas horas você fica nele, cara, você fala, não é possível. Não parece, porque o pouco que ele te fornece te prende. E esse pouco se torna muito. E aí é o problema, cara. É o problema. Mano, tipo, tá ligado? Você abre seu Facebook ou YouTube, qualquer coisa que tenha vídeo curto, é 30 segundos, é 10 segundos. Mas, cara, ele tem um poder tão grande de te prender por 3 horas antes de dormir, assim, tá ligado? Antes de dormir, você vai dar uma olhadinha assim, ó, cara. Mano, se você não ficar esperto, mano. Lá em casa, por exemplo, a gente não pega celular depois que deita, cara. Não pega, mano. Não pega, coloca no criado mudo e vai, mano. Porque, tipo, velho, se for, mano. A parada é viciante, mano. É viciante, cara. Verdade, mas você. É isso então, pastor. Temos um podcast? Cara, quase não falei. Eu não fiz nenhuma pergunta que eu anotei pra fazer. Só fiz a primeira, que foi sobre o testemunho dele. Acabou. Mas eu acho que foi super positivo, cara. Foi totalmente diferente. E eu gosto quando é assim. Eu gosto. Cara, você é um pastor jovem, mano. Então eu queria que você desse um recado pra juventude que vai ouvir a gente. Tá. Se eu pudesse dar um grande recado a todos, como eu posso, né? Já tô podendo fazer isso. Mas eu diria pra permanecer firme. Não é fácil. Não vai ser fácil. Eu falo que a caminhada com Deus é muito complicada. Porém, como um pastor que me ensinou muito, eu acho que foi o pastor mais presente que eu tive na minha vida, o pastor Edmilson. Ele dizia, é melhor você sofrer com as dificuldades na mão de Deus do que você sofrer na mão do diabo. Então, talvez a sua vida hoje esteja difícil com Deus, mas você não sabe o que é difícil na mão do diabo. Então, permaneça, porque é a única coisa que eu poderia dizer com bastante autoridade. E, se possível, entenda que Deus ele respeita a sua cultura. Ele não está aqui para violar a sua cultura, pelo contrário, ele só quer que você entenda o que é pecado. Porque o pecado te leva para o inferno, mas a cultura, ele se adequa. Na verdade, não é que Deus se adequa, mas ele se comunica com você através dela. Então, permaneça firme, esteja ligado que Deus ele ainda tem algo grande para fazer entre nós e a volta de Cristo está próxima. Então, não desanime, que agora é a hora que você não pode desanimar de jeito nenhum, que tá chegando. Então é isso aí, mano. Obrigado por ter atendido o convite, por ter vindo. Foi um prazer falar com você aqui, recebendo nosso podcast. Amém. Então, galera, sigam o Matheus nas redes sociais. Onde o pessoal te acha mesmo? Instagram, qual que é o Insta? _ MATTHEUUS Matos, com 2T. Então é Matheus, só que com MATT 2T, 2U e Matos com 2T. Sigam o Matheus, curtam a live. Curtam o vídeo. Se inscrevam, comentem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com seus amigos e comprem o livro do Até Que Nada Mais Importem, porque é muito importante para abençoar a nossa igreja e abençoar a sua vida. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida. Tchau. Deus abençoe.